Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Canal este, que canais agora, né? Porque nós não estamos só no YouTube. Quinta-feira, toda quinta-feira, sobe vídeo do podcast para o YouTube e todas as segundas-feiras... Eita, travou aqui, né? E todas as segundas-feiras, esse mesmo podcast será transmitido no Spotify. Então, quem ainda não está seguindo o nosso Spotify, saiba que lá você pode ouvir o podcast, né? Somente em áudio ou também áudio e vídeo. Começando esse episódio, fazendo os devidos agradecimentos, agradecendo a nossa patrocinadora master aqui, Essentia Nutrition, que é a pioneira aqui, né? A primeira empresa a acreditar, a apoiar esse nosso trabalho e que nos ajuda a poder trazermos cada vez convidados melhores, convidados que estão vindo aqui para realmente fazer a diferença, trazer informação, trazer as suas histórias de vida para fazer a diferença na vida de quem nos segue. A ideia desse nosso novo meio de comunicação... Novo não, né? Já tem 4 meses já, Adriano? Nós estamos com o podcast no ar. Estamos treinando de novo. Mas a gente está muito feliz, por quê? Porque os comentários, os feedbacks que estamos recebendo são muito positivos. E isso faz com que a gente realmente queira continuar. E nem que não quisesse, eu gosto tanto de fazer isso que ninguém me tira daqui. Uma vez por semana, pelo menos, eu venho aqui gravar para vocês. Então, Essentia, obrigado, tá? Gratidão. Temos aqui na mesa, vocês estão na mesa conosco aqui, viu? Obrigado a Aninha, que foi a primeira, né? A Aninha foi a primeira a ouvir-nos, né? E conhecer o nosso projeto e apoiar. Bom, agora começa aqui um podcast com uma convidada especial, porém, antes disso, a gente tem que fazer essa sala aqui encher. Eu preciso de mais gente, eu preciso de pessoas, porque o que a gente vai falar aqui hoje é de utilidade pública. Então, eu quero que você, que está em casa assistindo, marca os amigos, compartilha esse vídeo, traz gente para dentro dessa sala, porque falar de saúde, prevenção, é algo fundamental em tempos onde as pessoas estão adoecendo demais. Muitas pessoas doentes, poucas pessoas conseguindo chegar ao fim da vida com dignidade. Então a ideia do nosso trabalho é essa. Então você é um mensageiro, você faz parte do exército, você ajuda aqui a gente a compartilhar. E é por isso que esse canal ele já começou, ele já chegou em números, né, 1.500.000 inscritos. É um número bem expressivo, mas muito pouco perto do que a gente quer. Nós almejamos algo muito maior do que isso, porém, a única coisa que eu posso fazer é vir aqui e gravar. São vocês que vão nos ajudar a impulsionar esse canal. Bom, então, vamos parar de enrolar. Quem está aqui comigo na mesa hoje é uma pessoa que eu tenho a graça de poder conviver com ela dentro do ambiente da Clínica da Delast aqui de Porto Alegre, uma nutricionista que, apesar de não estar conosco há tanto tempo, já encantou a equipe, já encantou os pacientes, já mostrou que faz nutrição como missão de vida. Monique, seja muito bem-vinda a esse canal. Muito obrigada, Samuel. Fiquei muito feliz com o convite. Muito. Eu sei que você ficou feliz, sabe por quê? Porque você é a primeira a falar, eu tenho vergonha, eu nunca fiz isso antes. Aliás, eu acho que é o teu primeiro podcast da vida ou já fez um podcast antes? Primeiro. Aí ela se faz de tímida e quando chega na hora, ela arrasa. Então, assim, ou você mente, que nunca fez isso, ou isso está dentro de vocês. Tem um dom aí dentro. Mas o início sempre é um pouco mais nervoso, né, Samuel? Você tá nervosa aqui hoje? O que tu acha? Tô gaguejando. Tá bem, vou ver o que... Produção, propranolol, diazepam, rivotril, alguma coisa aí para nos dar para ela ficar mais relaxadinha. Não, mas vou me soltando aqui. Fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Eu estou muito feliz, né? Como eu falei ontem na nossa festinha, eu me sinto como um sonho, né? Tá trabalhando com vocês, trabalhando na clínica. Eu não sei se tu lembra, mas há uns 5 anos atrás... lá na Bendita, na frente da Bodytech, o Otto foi te cumprimentar na hora do almoço, eu tava junto, e eu pensei assim, pra mim, a gente nem se viu, nem nos cumprimentamos, porque a gente não se conhecia, mas eu te olhei de longe e falei assim, um dia eu vou trabalhar com esse cara.
Não sabia. Só que a Não, gente... nem lembro desse dia. Mas eu lembro. Eu Tô já te sabendo admirava. agora aqui. Aham. Mas assim, eu acho que as nossas energias estão se cruzando no momento certo. Porque antes talvez eu não estava preparada pro Samuel, entendeu? Acredito nisso. Tudo Então, tem o momento certo. tudo tem um momento certo. Então você se preparou para nós nesses 5 anos. Eu acho que a vida foi se encaminhando, né? Eu digo que a gente solta pro universo, o universo vai juntar depois, né? A gente nem entende como isso aconteceu. Mas é isso. Mas aconteceu. Mas aconteceu. Bom, olha só. Eu tenho usado esse quadro aqui, esse espaço, para mim, assim, para coisas próprias minhas, né? Era para ser só para os seguidores, mas eu tenho usado esse momento para conhecer melhor as pessoas que eu convido, porque ao mesmo tempo que eu conheço muito bem o teu trabalho, eu não sei nada da tua vida. E não. Pronto. Agora sim. Um brinde A brindes. à saúde dos outros. Isso aí. Que a nossa já está garantida, né? Já tá feito. Pronto. Ai, Eu quero conhecer um pouco da história da Monique. tá. Onde nasceu, um pouco do... o mínimo que eu sei da tua história, eu quero que você traga aqui hoje, se você topar, falar um pouquinho de um passado com sobrepeso e tal. E principalmente onde foi o ponto, aquela virada de chave que você falou assim, eu quero ser nutricionista. Você conta isso para nós? Claro. Claro, com o maior prazer. Estou curioso. Samuel, eu nasci em Porto Alegre. Fui uma criança magra até os meus 6, 7 anos. Muito brincalhona, sempre na rua. Eu me sentia um menininho, assim. Eu brincava com os meninos, chegava em casa, tinha que tomar uns 3 banhos por dia, que eu sujava o pé na rua mesmo. Até que um dia meu pai era comerciante, né? É comerciante ainda, que nem eu e o Otto, a gente tem histórias parecidas, né? E eu brincava muito no mercado no meu pai e tal, e teve uma época que eles decidiram se mudar, e a gente se mudou de casa e saiu daquela zona, daquele apartamento, onde eu conhecia muita gente, e fomos para uma casa maior, num bairro afastado, onde eu não tinha quase amigos. E eu vejo que aquilo ali foi realmente o início da minha vida, onde a comida foi minha melhor amiga, né? Os meus pais trabalhavam muito, eu sou a mais nova de 3 irmãos. E eu peguei uma fase onde a minha mãe tinha que trabalhar muito, meu pai tinha que trabalhar muito, e eu fui criada por cuidadoras, por pessoas que trabalhavam em casa, né? E naquela época a comida era minha melhor amiga, assim. Eu me lembro de estar sempre agarrada à comida. Quando os meus pais chegavam em casa muito tarde, né, cansados, era sempre a comida que vinha junto, né? Conversando com a minha mãe, hoje em dia a gente fala sobre o quanto ela se sentia em culpa, muitas vezes, por estar muito tempo fora de casa. E vinha sempre com doce, com chocolate, com uma bolacha para me fazer feliz, né, nesse caso. Então, eu digo que a comida sempre foi associada a colo, carinho, amor, né? Principalmente o doce. E recompensa. Exato. E a partir daí, a menina que era magrinha, que era saudável, que era tudo, começou a entrar num ciclo, assim, de obesidade. Eu cheguei no meu maior nível, assim, de obesidade com 11 anos. Eu pesava mais de 100 quilos. Aos 11 anos, você já pesava mais de 100 quilos? Com N problemas emocionais, comportamentais, porque na escola me chamavam de Titanic, de saco de areia, de um monte de coisa, né? E eu tenho até uma marca, assim, uma pontinha de lapiseira, né, no braço, porque eu brigava, né? Eu não levava desaforo para casa. Minha mãe era chamada sempre pela diretora, porque eu estava sempre arrumando briga, porque, na verdade, eu não arrumava briga, eu só não queria que me chamassem de gorda. Então, eu passei muito assim, eu cresci com esse fardo da obesidade, como, tipo assim, não fardo da obesidade, mas eu queria me livrar daquilo, sabe? Eu me lembro de estar no Réveillon, assim, no Ano Novo, fazendo o pedido, Deus, por favor, eu quero emagrecer, porque eu quero ser tratada bem, sabe? Tipo assim, porque por mais que eu fosse uma menina divertida, que tinha os meus amigos, eu passava e riam, sabe? Era aquele grupinho de pessoas que falavam. E isso, hoje eu vejo o quanto essa fase, né, a gente fica marcado muito, essa questão, né, ali do preconceito, a questão do bullyingzinho, que às vezes, né, essa é uma brincadeira entre criança, mas a criança acaba enxergando com aquele, né, com as nossas lentes de criança, muitas vezes a gente traz para a vida adulta ainda aquele, né, aquele julgamento, aquela coisa de rejeição, de se sentir inadequado e tudo mais, né?
Então, eu fui crescendo, né? E comecei um tratamento. A minha mãe procurou uma nutricionista para me ajudar. Eu fui, né, fazendo com muito esforço, assim, a alimentação mudando, porque era uma coisa que a comida. Eu tinha compulsões alimentares, assim, gigantescas. Meu pai era dono de supermercado, então eu chegava a botar coisa escondida na bolsa, no carro, para poder comer depois escondida, né? E aí a minha mãe procurou ajuda, porque estava realmente demais, né? E aí, eu olhando para trás, eu vejo o quanto, né, tinha coisas naquela época que eu não entendia, né? Por exemplo, eu tinha alergias recorrentes, que na verdade não eram alergias, que hoje, com o meu olhar, né, pelo que eu estudo, eu vejo que era uma síndrome fúngica, né? Porque era a questão de muito doce, eu abusava, né? Chegou uma época onde eu abusava de laxante, diurético. Então, assim, eu digo que eu já fiz muito mal à minha saúde, eu já me tratei muito mal, eu já fui uma abusadora de mim mesma, assim, por conta desse... de me sentir inadequada, sabe? Eu tentava me agredir de alguma forma para poder, sei lá, me sentir melhor, sabe? Eu tentava usar as coisas achando que eu ia emagrecer e que aí eu ia ficar melhor, enfim. Então, eu tenho esse histórico, né? E que eu digo, meu passado me condena porque poxa, o meu intestino sofreu demais naquela época, né? Logo o intestino, né? Logo o Que é o que intestino. a gente mais fala hoje sobre saúde. Desde pequenininha, assim, né? Desde novinha, a questão de crescer, né? E aí cresci muito com uma coisa muito forte, tipo assim, só do corpo, sabe? Cresci e quis emagrecer com essa visão só da estética, só do corpo. Então, a minha meta de vida era ser magra, sabe? Então, eu não olhava para as outras questões, sabe? Para as questões, apesar de fazer terapia por muito tempo, fiz anos de terapia, ainda é uma coisa que eu sempre faço, né? Procuro estar sempre em tratamento. Mas eu digo que eu emagreci, né? Comecei a emagrecer, nesse caminho, mas só olhando para fora, né? E não olhava para dentro, para as questões principais, assim. Então, eu cheguei num estágio onde, claro, eu estava com 11 anos, com 100 e poucos quilos. Aí, depois, cheguei nos meus 15, onde eu comecei a emagrecer. Nos 18 anos, eu consegui tá num peso legal. Fiz as plásticas reparadoras, né? Porque tinha muita pele que tinha sobrado, né? Nisso também tinha a questão do lipedema, que até naquela época eu não sabia, né? Que era lipedema. Nem se falava em lipedema, né? Então, eu tinha uma questão de muita vergonha do meu corpo por conta de a parte inferior do corpo ser desproporcional, né? Então, eu tinha muitas questões ligadas à minha autoaceitação, ao meu olhar comigo mesma, né? Então, eu emagreci nessa adolescência, fiz as cirurgias separadoras e depois eu comecei a ficar muito bonita. Era algo que eu nunca tinha vivido na vida, porque até então eu era um patinho feio. Eu era uma criança bonita até os 6 anos. Depois eu comecei a engordar, eu usava roupa de vó, né? Eu usava as minhas roupas ali na parte de crescimento, eu comprava em loja de moda de senhora de... Era roupas que minha avó usava, sabe? Que a minha avó também era obesa. Então, eu comecei a ficar muito bonita, e aí eu comecei a atrair olhares, né, dos homens, que era uma coisa que eu nunca tinha conseguido antes, né, porque eu tinha paixões platônicas no colégio, porque nenhum homem me olhava, entendeu? Nenhum menininho me olhava. Então, eu comecei a ficar, e nesse mundo, assim, de beleza, de estar com silicone, de estar com um corpo bonito, de estar magra, né, eu comecei a me deslumbrar, assim, né, a questão da nutrição naquela época tinha esse propósito. Não, eu emagreci, eu tenho todo esse histórico de emagrecimento, eu posso ajudar outras pessoas. É isso que eu quero fazer como missão. Até então era como eu enxergava a nutrição, entendeu? Só para essa questão do emagrecimento e da parte estética. E aí fiz nutrição e tal. Depois comecei a trabalhar logo com isso, né? Mas até então a minha mente era sempre voltada pro externo, assim, era sempre a aparência. E isso começou a ficar muito pesado para mim, porque eu não tava, como é que eu posso te explicar? Eu já tinha conseguido tudo que eu queria, né? Porque eu me lembrava das minhas orações de quando eu era novinha, que eu queria emagrecer. Deus, por favor, me dá um corpo magro. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia vazia,
né? E eu dizia assim, o que tá acontecendo comigo, né? Porque, tipo, eu já tenho tudo, me falta mais nada, né? Tô trabalhando, tenho um corpo legal. É claro que tinha as questões aí, que depois a gente pode também falar sobre isso, que tinha as questões de muito do que eu atraía ali em relacionamentos também não eram coisas legais, porque eu não enxergava o meu valor, né? Eu não tinha consciência de mim. Ah, mas você tava bonitinha, mas tava carregando muitos problemas emocionais, possivelmente, porque não é assim para apagar um passado de bullying, um passado de baixa autoestima. Não né? é nada fácil. Acredito. Estou aqui ouvindo tua história e estou tentando me colocar no teu lugar. Então você deve ter vivido uma fase, uma dicotomia aí, uma coisa entre eu estou bela, os homens me olham, eu consegui chegar onde tudo que eu pedi nas orações eu consegui, mas é difícil, ainda mais por uma pouca idade, né? Pouca maturidade, enxergar que é falso tudo isso, né? É raso. Sim. Não é falso, é raso. É raso, exato. Eu só te cortei, desculpa, vai. Pode continuar. Não, mas é isso mesmo. Então, eu comecei a me questionar muito. Eu me sentia várias vezes, assim, uma farsa no consultório, assim, quando eu atendia as pessoas. Porque as pessoas queriam emagrecer, elas conseguiam emagrecer, ou eu conseguia dar o caminho, mas eu estava passando por conflitos internos muito pesados, sabe? Tipo eu tinha compulsões alimentares ainda, sabe, naquela época. Então, assim, eu pensava assim, que nutri é essa, sabe? Que ensina, mas ao mesmo tempo não consegue viver isso, entende? Então, eu comecei eu não sei exatamente quando, mas eu acho que foi numa festa de Réveillon que eu tive o clique e disse assim, eu não quero mais isso. Não quero mais isso, eu vou olhar para mim agora, eu preciso reavaliar minha vida, porque dessa forma que eu tô vivendo não tá legal. E eu não tô me sentindo completa na nutrição, porque não fazia sentido o que eu tava fazendo. De alguma forma, eu ajudava as pessoas, mas não estava fazendo sentido para mim, entendeu? Eu chegava em casa e, para mim, aquela sensação não era de realização, entendeu? Aí, eu comecei a ir em busca essas vivências de expansão da consciência, né? Elaine Eurives, eu aprendi muito com a Elaine Eurives. A Elaine é de Caxias do Sul. Maravilhosa. Minha conterrânea. Aprendia muito com a Elaine, assim, foi ela que foi também uma das primeiras pessoas, assim, porque a Elaine é uma pessoa que a gente olha, a gente, né, no início, tu julga, assim, pela aparência dela, porque ela é né? Nossa, loirão, maravilhosa, né? Mas ela é fantástica, assim. E ela usa também esse exemplo dela, né? Se tu me olha, né, pela minha aparência e já me julga, porque tem muita coisa aí para ser trabalhada em ti, né? Enfim. Mas a Elaine me ensinou muito. Então, comecei nessas vivências de expansão da consciência e comecei a entrar em conexão. Eu era super montada, assim. Nada contra a mulher ser montada. Eu acho que, né, cada um faz o que tem que fazer. Mas eu, realmente, a questão que eu vejo em mim é que eu não conseguia me sentir à vontade da forma que eu era. Eu tinha que me maquiar de todas as formas, era o mega hair compridão, era os cílios, era a unha postiça. Eu tinha muitos artifícios para poder me sentir bonita. E isso era uma coisa que hoje eu vejo, né, que eu tô bem sendo eu mesma, assim, sabe? Eu não preciso de muita coisa, mas também se eu quiser botar uma unha postiça, eu boto, mas eu tô bem, assim. Eu não quero ter que fazer algo pra poder me sentir melhor, entende? No sentido, assim, eu tô me sentindo... Preciso... Não sei se tu entende, sabe? Perfeitamente. Você tinha um vazio dentro de você e você iria completar com coisas de fora. Isso. Isso ninguém vai entender o que você tá falando, porque ninguém passa por isso, sabe? É uma coisa muito rara isso. Né? Essas pessoas que têm a necessidade em suas redes sociais de mostrar o carro que comprou, de mostrar os países que conhece, de mostrar coisas que o dinheiro pode comprar, a gente sabe que lá no fundo existe um vazio enorme e isso é só uma forma de tentar talvez recompensar, não sei. Isso é um problema muito sério hoje, né? As pessoas, elas não são felizes com o que elas têm por dentro e por isso desse autoconsumismo ou você já viu alguém hoje fazer um story ou aparecer em algum vídeo sem um filtro? Zero, não tem, todo mundo bota um filtro, alguma coisa, né? A gente está sempre buscando artifícios externos, mas
Tô te cortando muito. Vai. Não, tá Tô mais. adorando tua Assim tu história. consegue me ajudar. Complementar? Então, eu fui para um retiro de Ayurveda e lá eu lembro que a minha amiga, minha melhor amiga, estava junto. Ela disse assim, ai, tira esse cabelo, tira esses cílios, fica natural. E eu não conseguia. E eu disse assim, não faz eu fazer uma coisa que eu não tô me sentindo à vontade. E naquela época, o Ayurveda, para mim, ele até não tinha feito tanto sentido, sabe? Aquela época significa o quê? Quantos anos atrás? 5 anos. 5 anos 5 atrás. anos atrás. E aí... por isso que eu digo que tudo chega na hora certa, sabe? Tudo chega na hora certa, porque muita coisa daquilo que eu aprendi naquele retiro, eu comecei a repensar muito. Foi dali que começou a abrir meus olhos, né? Porque o Ayurveda traz muito, assim, tipo, as suas características físicas, né? E ali os biotipos, né? Então, tipo assim, cada biotipo tem uma explicação, uma composição, um alimento que é melhor e tudo mais. E aí, por exemplo, na hora de você responder o questionário lá no curso de Ayurveda, tipo, sobre as características físicas, eu me lembro que, como eu tava de cílios postiços, eu não lembrava como é que era a característica do meu cílio natural. E aí eu disse assim, né, interessante, às vezes a gente não sabe mais como é que a gente é natural, porque a gente já se mudou, a questão própria, né, do preenchimento, das coisas, da forma do rosto, né, a boca é mais carnuda, é mais pequenininha, então tudo isso vai dizendo muito das nossas características, né, porque a gente nasce com características. E o que deu lá? Cafa? Uhum. Cafa? Cafa. 100% cafa, né? Cafinha. Então, depois daquele retiro, né, eu já comecei a abrir meus olhos para isso, né? Começou a deixar uma pulguinha atrás da orelha e tal. E aí eu fui viver minha vida, mas continuei mergulhando nos estudos ali de entender a mim mesma, né? E aí, Samuel, eu entrei na constelação familiar. Fui fazer, assim, uma amiga me levou assim, vem fazer essa constelação, porque eu acho que vai ser legal para ti, não sei o quê. E aí, a primeira vez que eu fui constelar, constelei mãe e pai. E aí, naquela constelação familiar, eu vi um pai que eu não conhecia. Porque a constelação familiar, eu não sei se as pessoas conhecem como é que funciona, mas ali, muitas vezes em grupo, a gente tem um grupo que abre e as pessoas representam, né, o teu sistema. E aí, eu vi que o caminho iniciou, né, o meu caminho de busca, de volta para casa, para mim mesma, de me entender quem eu era, foi olhar para os meus pais, né? Que até então eu não nem pensava, nem nada, né? E aí meu pai, apareceu um outro homem ali, eu disse, nossa, mas esse não é o homem que eu vejo com os meus olhos. E aí, porque assim, o meu pai, ele é um homem muito batalhador, muito guerreiro, um cara muito, assim, que hoje em dia eu vejo ele como ele é, assim, porque antes eu via com muitos filtros. De uma família muito humilde, uma família de 10 irmãos do interior, ele estudou até a 4ª série, meu pai veio para Porto Alegre criando galinha. Então, assim, tem algo por trás, né? Uma história que ele carregou, e daí eu imaginei meu pai criança, com esses 10 irmãos, onde ele tinha que cuidar dos irmãos, né? E não tinha estudo. Então, assim, meu pai teve que se enrijecer um pouco, né? Para estar na vida. Então, ele não era um pai carinhoso, tá? Ele não me dava colo, ele não me perguntava como é que eu tava. E muitas vezes, naquela menininha gorda, lá de 10 anos, de 11 anos, ele dizia assim, ele dizia, ninguém vai te querer, Monique, para de comer. Quem é que vai te querer? Só que eu sei que ele não fazia por mal. Agora eu vejo isso, entende? Era Samuel? o jeito Era dele. o jeito dele. Foi assim que talvez os pais dele falaram com ele, né? E ele só replicou. Isso é muito comum, né? A gente, enquanto não quebrar um ciclo, a gente replica o que a gente aprendeu, né? Exato. Então, ele falava as coisas pra mim muito dura, e aí foi uma coisa que até esses tempos eu te falei, né, numa mensagem, onde eu tive exemplos, assim, do masculino em casa que me feriram, né, que me machucaram. E então, eu comecei a partir daí ter uma visão de mim onde eu não via o meu valor como mulher, entende? Eu não me enxergava como mulher. E aí, depois dessa constelação, que eu olhei, poxa, meu pai é um ser humano, ele quer amor, ele quer ser amado também. E, na verdade, eu reagia ao meu pai sempre com muita brabeza, sabe? Muita raiva. Então, era ele, apesar de que minha mãe sempre diz, teu pai te ama muito porque tu é a filhinha menor, tu é caçula e tal. Eu não via isso, entende? Eu só via o que eu queria ver com os meus olhos, entende? Então, toda vez que ele vinha alguma coisa, eu ia lá e rebatia, Então, a gente estava sempre se alfinetando. E aí, eu sempre dizia, meu pai, né, era muito difícil de lidar e tal. Meu pai nunca disse eu te amo, nem nada. E eu não conseguia dizer eu te amo pra ele também. Depois que eu fiz aquela constelação, eu vi um outro homem. E eu disse, bom, eu vou ter que mudar.
eu vou começar a mudar com ele, né? Eu não vou continuar agindo assim, porque eu não quero seguir assim. Eu quero quebrar esse ciclo, né? E aí eu comecei a ser muito amorosa com ele. Eu chegava e era muito difícil para mim, porque até então o nosso contato era sempre de, né, um espinhar o outro. Eu digo espinhar porque a gente, sabe, se repelia. Então eu comecei a mudar com meu pai, no sentido de ser mais amorosa, dele falar as coisas e eu entender, assim, não revidar, não julgar, não querer dizer o que ele tem que fazer. E ele começou a mudar comigo, Samuel. Foi algo, assim, muito mágico que aconteceu na minha vida, porque realmente eu tive a prova de que tudo acontece a partir de nós. Tudo acontece a partir da nossa energia, de como a gente vê o mundo e de como a gente trata o mundo, né? Então, se a gente está sempre reativa, o que a gente vai manifestar, né? Então, eu estava sempre na defensiva, sempre na reativa, enfim. E aí, eu comecei a me desarmar com ele e, ao longo dos anos, ele foi se desarmando. Isso não foi de uma hora para outra, né? Foi agora que a gente conseguiu resgatar, há 2 anos atrás, que ele me liga e fala, eu te amo, e fala coisas que eu nunca imaginava que meu pai poderia fazer, né? Você sabe que o primeiro podcast que eu fiz aqui foi com o Dr. Fábio Gabas. E esse cara, ele é um gênio para trazer metáforas e analogias que fazem a chave virar, assim. Aquelas coisas óbvias que a gente nunca pensou na vida. Vindo da boca dele, eu digo, caramba, que coisa lógica isso. E isso que você está falando, a minha virada de chave em entender isso foi com ele, num curso que ele estava dando, uma palestra, que ele falou assim, vocês já acordaram de manhã para ir para um evento, um encontro, para ir trabalhar, qualquer coisa assim, vocês se arrumaram? Se arrumaram. Todo mundo tem uma vaidade. Então, você se arruma, né? Você se maquia, você faz uma escova no cabelo, você põe a tua roupa. E aí você para na frente do espelho para ver como que você tá e você não gosta. Alguma coisa você não gostou, né? Então, eu tô aqui, frente ao espelho, não gostei do meu topetinho aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou no espelho mudar o topete? Não, a gente não muda o espelho, né? Eu mudo em mim para que o reflexo que eu veja seja o que eu estou querendo. E isso é de uma sabedoria, né? A gente quer que as pessoas mudem. Uhum. Isso é tão difícil, porque pensa assim, com quantas pessoas a gente se relaciona na vida? Eu, por exemplo, muitas pessoas, né? Eu me relaciono com 10 secretárias, eu me relaciono com uma gerente, eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono com amigos, com todos os profissionais da clínica, que eu tenho que conviver no mínimo 50 pessoas. Já pensou que desgastante se eu quisesse que todas elas mudassem? Eu quero mudar 50 pessoas que vêm perto de mim. Cansativo isso, né? Uhum. É muito menos trabalhoso a gente mudar dentro de nós e o resto todo muda. O espelho ao meu redor muda, né? Então, isso que você falou me lembrou desse primeiro dia que eu ouvi o Fábio Gabas falando sobre essa metáfora do espelho. E funciona, né? Tá aí a prova de que funciona. E a partir de então... A partir daí eu comecei a olhar a vida assim com outros olhos e comecei a ver tudo que eu tinha passado com outros olhos, né? E na verdade, assim, eu tenho não sei se é uma teoria, assim, mas a linguagem... Eu tenho uma visão muito espiritual agora, que depois talvez a gente vai entrar um pouco mais pra frente. Mas, assim, parece que a gente faz acordo, sabe? Antes de descer aqui pra essa encarnação. E as pessoas que mais nos machucam, de alguma forma, parece que são aquelas que mais nos amam, sabe? Porque é incrível o quanto a gente cresce com as pessoas que nos machucam. Então, essa minha história, eu estar sentada aqui agora, né, te contando isso, eu só sou isso por conta de tudo que eu passei, entende? Então, eu sou muito grata pelas pessoas que de alguma forma eu sofri um pouquinho ou não, porque eu só consegui, né, tô aqui hoje por causa desses desafios que me fizeram ainda melhor, assim, a minha melhor versão de mim mesma, sabe? Então, às vezes, a gente fica contra, né? Uma pessoa que pode ter nos ferido, alguma coisa assim, mas aquela pessoa é um mestre, né? Ela tá nos ensinando. Então, eu comecei a partir dali ressignificar a minha vida e tal. E aí, eu fui para um evento, né? Aquele evento lá que até o Otto chegou a falar que foi abraçar pessoas no centro, né? E aí, a gente foi para lá e eu fiz meu mural de sonhos. Que eu nunca tinha visto o que era um mural de sonhos. Eu tinha que botar no mural imagens de coisa que eu, né, queria.
Aí, tinha muitas coisas ligadas, assim, meus antepassados, assim, da Itália, né? E eu tinha muita vontade. Já tinha ido um tempo na Itália e eu tinha uma das coisas que eu queria fazer era voltar pra Itália, era casar, era um monte de coisa. Eu sei que deu uns meses, começou a acontecer as coisas na minha vida, assim. Tipo, voltei pra Itália, né? Casei e saí de Porto Alegre. Aí eu dei um tempo aqui no consultório, avisei meus pacientes que eu ia atender online, né? Até então... Era difícil, né? Porque eu conseguia atender online com a questão do coach, mas não com a da nutrição, porque até então o conselho não aceitava, né? Muitos pacientes não conseguiram migrar para essa questão online por conta de não gostarem do formato online e tudo mais, mas isso foi antes da pandemia, né? Então, fui para a Itália, foi algo que me tirou, assim, um pouco desse mundo aqui, e fui para lá. E aí, vivi num relacionamento, conheci meu ex-companheiro e tal, tava num relacionamento, tava em outro país, e tudo daquele mural de sonho já tinha acontecido. Algumas coisas não tinham acontecido, depois eu entendi por quê, mas depois eu te falo. E aí, eu vivi, né, esses 4 anos, tava fora do Brasil, tava na Itália, e esse mergulho, assim, em estar longe da família, em ver a situação, assim, de longe, em estar sozinha, em estar numa relação, foi muito interessante para eu me entender quem eu era. Assim, entender mais de mim mesma. Estando num país onde a questão com medicamentos é muito difícil, né? Lá na Itália, para qualquer coisa, né? Eu fui para a Itália tomando anticoncepcional. Eu não tinha essa consciência ainda que eu tenho agora. Então, o que aconteceu na época, eu não conseguia, né? A médica, enfim, tinha uma série de burocracias para a questão de medicamentos. E aí, foi ali que eu comecei. Parei de tomar anticoncepcional, parei de fazer, né, qualquer coisa, porque era só a base de ervas, de remédios medicinais, enfim. E aí, eu comecei a me curar de forma natural, assim, lá. E eu observando meu ciclo de forma natural, e até então eu nunca tinha me visto de forma natural. Porque até então eu só usava anticoncepcional. Contínuo? Não, contínuo. Menstruava? Menstruava. E aí, quando eu comecei a ficar, né, sem o anticoncepcional, eu disse, eu preciso conhecer meu ciclo, porque como é que eu vou fazer, né? Claro, eu posso usar camisinha e tal, mas eu preciso conhecer meu ciclo, porque não é minha intenção engravidar agora, né? E aí foi que eu comecei a entrar, pesquisar, estudar, comecei a fazer curso. E aí, na Itália, eu tirei o Mega Hair, eu fui tirando, desconstruindo as coisas, porque lá, que eu não tinha como manter isso, né? E eu conseguia, de uma certa forma, me olhar no espelho, eu tava com o cabelo muito curto, né? Me olhar no espelho e, ok, vou me aceitar, assim. Tava num relacionamento, a pessoa, né, não me falava nada, me amava do jeito que eu era, enfim, sei lá. E ele me ensinou muito sobre essa questão de eu me olhar e me aceitar, né? Então, foi ali que eu comecei a me desconstruir e encarar quem eu era, encarar o lipedema, encarar o meu corpo, encarar tudo que eu botava defeito, sabe? E aí eu comecei a estudar ginecologia natural e foi através da ginecologia natural e da medicina chinesa, das medicinas orientais, que eu comecei a descobrir um novo mundo, assim. Que até então eu não imaginava. Daí eu comecei a olhar para toda a minha história e entender, caraca, tipo assim... eu não tinha nem noção das coisas. Como é que eu posso explicar isso, assim? A gente cresce e a menina começa a se distanciar da sua natureza já, ali quando vai procurar uma ginecologista e já coloca o anticoncepcional, né? Então, a primeira vez que eu usei anticoncepcional foi por conta de acne, não foi nem por conta da questão sexual, né? E aí eu comecei a pensar o quanto a gente, já desde novinha, a gente já é levada para esse caminho de abafar a nossa natureza, né? De castrar a nossa natureza de mulher, que é ser cíclica, né? E quando eu comecei a estar nesse relacionamento e a mulher que eu era antes e a mulher que eu estava depois, tinha muita diferença entre elas, entende? Eu comecei a ter fases, eu comecei a entrar em contato com o meu corpo, eu comecei a saber quem eu era de fato sem a pílula, né? E aí eu comecei a me ver real. E aí eu comecei a encarar meus problemas reais, porque até então tudo era abafado pela pílula de uma certa forma, né? E a facilidade que a gente tinha aqui de arrumar um medicamento para mascarar, né? Então eu comecei a olhar para trás e eu vi que a minha vida era sentir dor e tomar um ibuprofeno. Eu atendia no consultório, há anos atrás,
com a base de 6 ibuprofenos para segurar uma dor. De cólica? De cólica. 6 ibuprofenos. Pobre rim, hein? Pobre rim. É muito anti-inflamatório. E muita mulher faz isso, né? Porque elas acham que é normal ter cólica. Exato. Porque as amigas todas têm, né? A alimentação atual, tão inflamatória, ela faz com que a mulher... E eu entendo assim, por exemplo, até essa semana, eu atendi em São Paulo, eu atendi uma paciente que ela veio pronta para fazer qualquer coisa, tá? Porque ela entendeu, ela e o marido vieram para consulta. Ela falou, eu entendo que eu estou fazendo tudo errado, que eu estou comendo tudo errado, faço qualquer coisa, só não me faz menstruar, porque eu tenho nojo do meu sangue. Ela falou bem com essas palavras no consultório, assim, sendo que muito do que ela está apresentando de ruim nos exames é por conta da pílula que ela toma. Não, pílula não, ela tem um implante no braço, um Implanon, para não menstruar. E a mulher tem isso, né? Ela não entende que existem necessidades fisiológicas. Toda mulher faz xixi, faz cocô, respira, dorme, bebe água, come, menstrua. Agora, sabe por que as mulheres escolheram a menstruação para inibir? Você sabe por quê? É fácil, eu te explico. Porque se elas escolherem outra coisa para inibir, por exemplo, vou inibir o sono, vou tomar rebite, nunca mais vou dormir. Em 4 dias, essa pessoa está louca. Ela entra num surto. 4 dias. Se ela inibir a sede, não vou mais beber água. Não vou mais beber água. Em 3 dias, ela está morta. Se ela inibir, sei lá, não vou mais comer, ela vai demorar mais tempo para adoecer. E a pílula, ela leva 20 anos para trazer um câncer de mama, para trazer uma embolia, para trazer um infarto, para trazer qualquer coisa que ela traz, né? E isso é uma questão muito difícil hoje para a mulher, porque a mulher moderna, ela tem que trabalhar feito o homem. E isso não é questão de machismo ou não. A mulher, ela não é como o homem. A mulher, ela tem 4 fases durante o mês, bem distintas. Ela fica mais sensível, ela fica mais irritada, ela fica com dor, ela tem cólica. Claro, isso tudo pode ser amenizado com tratamentos naturais, que é o que você faz hoje. Mas essa consciência a mulher não tem. Ela fala, não, para que menstruar se eu posso não menstruar? E, na verdade, é menstruando, né, e ovulando, é tendo um ciclo regular, estando fértil, que a mulher, ela tem uma prevenção de inúmeras doenças, né? Então, assim, cara, começou a se abrir um mundo, assim, para mim, quando eu comecei a me dar conta, tipo assim, eu fiz muita coisa sem ter consciência, sabe, Samuel? Porque até então eu acredito que tem a nossa questão tem uma certa pressão hoje em dia, como tu falou no início, né? A gente tem uma pressão, querendo ou não, homens e mulheres, né? Para ser, né? Para mostrar algo, né? Para mostrar produtividade, para mostrar isso, para mostrar beleza, para mostrar físico, para mostrar dinheiro, para ostentar, né? Mas eu acho que a gente tem essa pressão aqui, bastante. Eu vejo muito mais isso no Brasil, assim, porque eu já tive uma experiência fora. Mas essa questão, né, que a gente vai vivendo e a gente não vai se questionando o porquê das coisas, né? A gente vai simplesmente vivendo, assim, né, no fluxo, indo e fazendo. E vai se afastando muito da nossa natureza. E vai se afastando muito de quem a gente é, né? Porque, na verdade, não tem como... Essa pergunta ficou muito na minha cabeça por muito tempo. Quem eu sou, né? Quem que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Porque, às vezes, tem momentos que tem bate, às vezes, uma tristeza, assim. Às vezes, a gente começa a repensar sobre a vida e aí a gente fica... Quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Hoje em dia, quando me vem essa pergunta, eu já tenho a resposta, né? Porque eu já tenho uma resposta, né? Que não é a resposta definitiva da minha vida, mas é uma resposta que me faz sempre, cada vez que tem uma tristeza, eu continuar. Porque eu sei o meu propósito, né? Então, tem uma coisa que é uma base, né? Mais uma coisa que eu aprendi com o Dr. Fábio Gabas, eu vou te corrigir. Você não é ninguém. Você está. É exato. Nós eu estamos. Não sou ninguém. Eu estou. Eu estou Samuel da Lelaste nesse momento. Estou médico, estou filho, né? Estou algumas coisas, mas que isso é totalmente passível de ser mudado e graças a Deus é possível, né? Porque senão já pensou, se alguém fala assim, e a gente corrige isso no consultório, que eu sei que você é muito boa nisso, né? A pessoa senta lá e fala, eu sou ansioso. Então tá, então você é. Pronto. Fica assim, né? Ou eu estou ansioso, né? É entender que a gente não é nada.
E por isso que você conseguiu mudar, né? Você conseguiu não se rotular também, né? evoluir. Não se entrar em caixinhas e não... E agora tu falou uma coisa, eu me lembrei de um trecho de um filme que fala assim, ó, eles são 2 homens no quarto de um hospital, né, no leito de doente, e o outro sentado do lado acompanhando, e daí ele pergunta, me diz quem tu é? Quem que tu é? Quem é você? Daí ele disse assim, eu sou o treinador do time de basquete. Ele, tá, mas se tu perder isso, quem tu é? Eu sou o professor de história. Tá, mas se tu perder isso, quem tu é? Eu sou o pai da fulana, esposo da fulana. Tá, Deus queira que tu não perca isso, mas e se tu perder, quem tu é? Aí ele disse assim, tá brincando comigo? Por que essas perguntas? Não, me fala, quem que tu é? E daí ele falou assim, eu sou um cristão. Eu sigo a Cristo. Ele disse assim, e quanto isso é importante para mim? É muito importante. Então, por que foi a última coisa que tu disse? E eu acho que a gente tem essa questão de achar que isso que a gente está nos define. Isso que a gente está não nos define. Né? E toda vez que eu tento, assim, por eu ter me aproximado muito dessa questão da espiritualidade, eu sempre coloco de manhã, assim, esse intuito de entender que Deus está em mim, né? Deus está em mim, eu sirvo, Deus opera através de mim, opera através de ti. Tipo assim, é estranho falar isso, né? Mas eu sou uma serva de Deus. Não é que é uma serva de Deus. Eu me coloco à disposição para servir, entende? Só que eu só pude entender isso todo esse tempo passando para entender quem somos nós. Nós não somos essa matéria. Nós não somos isso. Nós estamos isso. E tem um propósito muito maior. E eu vejo isso todos os dias trabalhando contigo, Samuel. Eu tenho certeza que, né? Tenho certeza que Deus opera através de ti. Porque assim, o que tu faz na vida das pessoas, tu transforma a vida das pessoas, tu transforma o ambiente, né? O ambiente que a gente trabalha, tu chega lá, é outro ambiente, é iluminado. Então, assim, quando a pessoa está caminhando e está caminhando com a energia crística, entendeu? Com a energia de Deus ali para iluminar outras pessoas. E eu, às vezes, assim, o meu ego me atrapalha um pouco nisso, às vezes que eu não consigo, mas todo dia de manhã eu tento sair com essa intenção, sabe? Que eu possa falar palavras que Cristo falava, ou então agir, né, no sentido de fazer bem para alguém, como Cristo faria, entende? Eu não sou católica, eu não tenho religião, mas eu acredito numa força maior, sabe? Eu acredito num propósito de estar aqui e esse propósito é servir. Mas é claro que eu preciso servir antes a mim mesma, né? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar dessa entidade que está aqui materializada para poder servir para os outros também. Então, isso demorou um pouco para cair a ficha, né? Para mim. Mas foi um processo. E é isso que eu tento hoje passar para as pessoas no consultório. Porque nós não somos essa carne, né? E eu vejo muitas mulheres nessa questão do corpo, né? E isso é importante, sim, a gente precisa cuidar do nosso templo. Só que hoje em dia a gente cuida da nossa saúde, muitas vezes na dor, né? No sofrimento. A questão da perda de peso é sempre com ódio ao corpo, não é por amor ao corpo. Olha, se eu atendi hoje, em todo esse tempo de consultório, uma pessoa que me chegasse, eu quero emagrecer, eu me amo, mas eu quero emagrecer para ficar melhor ainda. Olha, uma talvez. Porque todas, é sempre assim, eu não consigo me olhar no espelho, entendeu? Eu não me suporto. Então, assim, é sempre um olhar de muito rejeição para si mesmo, né? E, na verdade, a gente tem que partir de um lugar de amor. Só que como é que a gente constrói isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer isso numa consulta. Também não vou conseguir ela enxergar em um mês, entende? Mas é um processo. E muitas vezes eu divido isso, o que eu vivi, porque eu sei que pode inspirar outras pessoas também. Porque eu achava... Samuel, eu era pessoa, assim, ó, se tu vê uma mulher completamente perdida. Eu olho pra trás e eu era perdidinha, assim, sabe? Eu não sabia quem eu era. Por isso que eu meio que me anestesiava nas coisas, sabe? Principalmente na comida. E aí, nessa medicação, quantas vezes por medo... Hoje eu vejo que a questão, até quando eu fui começar a tratar a questão da dor, né, da cólica menstrual, que eu te falei da suspeita de endometriose, eu comecei a olhar os meus medos, né, o medo de ser mãe, a questão com o meu corpo de mulher, a própria questão da endometriose traz uma questão de relação com o masculino, com essa questão desse autoritarismo masculino que a gente, às vezes, né, ou enfrentou com o pai ou com o marido, enfim. E é como a mulher lida com isso. Então, eu tinha questão com meu pai, que eu tinha trabalhado, né? Estava trabalhando para chegar até o estágio. Tinha a função do medo de engravidar, de engravidar, assim, é terrível. Que eu fiz várias coisas, até o uso de pílula do dia seguinte, eu fiz mesmo sem ter necessidade,
porque eu tinha tanto medo de engravidar. Então, eu vejo que, às vezes, a gente... meio que a gente foi se perdendo, sabe? A questão da pílula do anticoncepcional foi implantada, e depois a questão da liberdade sexual, do empoderamento feminino. Isso, por um lado, eu não vejo isso tanto como positivo para nós, entende? Porque eu acho que a mulher, ela se perdeu um pouco nisso, nessa caminhada, sabe? Não sei se eu tô falando assim... Está muito fácil de entender. Mas eu tô falando assim pelo que eu passei, entende? A liberdade sexual, poder sair com quem tu quiser e fazer as coisas, ela não é legal, entendeu? Eu não acho legal isso. Eu não acho legal isso agora porque não te traz nada. Tipo assim, eu valorizo muito mais agora ter uma família, de repente, se for para ser, né, ter meus filhos, enfim. Hoje em dia eu aceito isso porque eu comecei a trabalhar em cima dos meus medos. Porque eu não sabia que eles existiam, mas eu rejeitava completamente a maternidade. E eu tinha questões comigo e com o meu corpo onde realmente eu não me via valor em mim. Então, como é que eu ia materializar coisas ou não ia materializar doenças? Entende? Então, hoje em dia, as doenças femininas, que é muito que a gente trabalha, que a gente atende, né? As questões de todas essas questões femininas, miomas, endometriose, ovários policísticos, tudo mais, tem muito a ver com essa relação do feminino, né? Da mulher ter se distanciado da sua natureza, da mulher não saber quem ela é, da mulher estar ocupando um lugar que é muito pesado para ela. Fardos. A mulher hoje, ela carrega fardos, né? Porque... ela foi para o mercado de trabalho, legal, maravilhoso, mas ela não saiu de dentro de casa. Ela tem que cuidar da casa e ainda por cima do trabalho. Então, ficou muito pesado. E eu percebo que muitas das doenças que as minhas pacientes trazem está associado a esse excesso de atribuição. E aí, com qualquer coisinha que ela não fez direito, ela se culpa. Aí começa a somar sentimentos ruins, né? Uhum. A culpa é um sentimento que adoece demais. Aí ela também começa a juntar um pouco de frustração, porque ela sabe que ela tem capacidade, mas ela não está dando conta de fazer tudo. E como as pessoas adoecem pelo emocional, né? O pessoal de casa, será que está gostando aqui do nosso... Será? Será? Não sei. Eu acho que agora aqui, estamos no meio, nem sei quanto tempo que nós estamos gravando aqui. Hã? 48 minutos. Eu quero usar a Monique mais, eu quero ir mais contigo. Posso aqui. pedir mais um pouquinho de água? Não, nós vamos brindar aqui. Cadê o nosso... Nós vamos tomar um energético aqui. Ai, eu tô louca pra experimentar. Então, o Adriano pega lá para nós. Pessoal, quem estiver em casa assistindo esse podcast, esse momento aqui, ó, é o momento de pegar... Se você tá gostando, né? Pega e compartilha. Manda esse link para alguma pessoa que você acha que precisa ouvir toda essa história, alguém que se identificou com o que a Monique falou, porque eu acho tão bacana esse meu canal. Eu vou dizer por quê. É meu, né? Porque eu trago pessoas aqui que contam a verdade sobre as suas vidas, né? Tua vida não é, então, um comercial de margarina. Nada. Não, que bom. Margarina também bem não faz. Mas a gente acredita, né? Olhando o Instagram... que, meu Deus, que as pessoas são felizes, que elas acordam com uma chapinha no cabelo, maquiadas, que elas ganham, né? Tudo é de graça, aos recebidos, cheio de recebido, uma bolsa da Gucci de recebido, uma bolsa não sei do que, tudo é de graça, né? São todas lindas e essa não é a vida real, né? Então, olha aí, quanta história legal, o que você teve que passar. E uma coisa que está fazendo eu te admirar muito aqui é porque, assim, com toda essa história que você passou, você podia ter feito o que você realmente fez, né? Que foi se fortalecido, usado cada pedra como um degrau para subir uma escada. Mas também você poderia ter usado tudo isso como uma justificativa, sei lá, para ter caído no mundo das drogas, prostituição, qualquer coisa. Uma mulher bonita dessas. Quantas mulheres... Hoje a gente sabe, né, que, não, teve rejeição, o pai chamava de gordo, não, então começou a usar droga para esquecer isso, começou a até o alcoolismo, né? Hoje em dia as mulheres estão muito no alcoolismo. Exatamente. Então, não existe história triste e não existe história feliz. Existe história. Uhum. Você define como você quer que a tua história seja. Uhum. E você está contando aqui um cenário bem desagradável, desfavorável. Cadê? Só que
ressignificando tudo isso e usando tudo isso a teu favor. Deixa eu para você aqui, ó. Então a gente vai brindar de novo agora com algo geladinho, porque tá calor aqui em Porto Alegre hoje. E um energético aqui, que esse pode, né? Esse pode, ó, o Quantum da Essentia, ele não utiliza sucralose, aspartame, esse monte de... Esse você aprova? Aprova. Esse o paciente pode. Então vamos lá, vamos para o segundo tempo agora. Monique, agora eu quero saber um pouquinho mais sobre... Quer dizer, agora eu não quero saber mais nada, porque o que eu vou te perguntar eu já sei. Eu quero que você transmita para os nossos seguidores um pouco desse trabalho lindo e maravilhoso que você faz com as pacientes e que eu demorei um pouquinho para entender o porquê que toda paciente que passava no teu consultório escrevia uma mensagem depois no meu Instagram dizendo: parabéns por ter esta pessoa na sua equipe. Eu nunca fui tão bem atendido por nenhum nutricionista. Eu entendi que a tua consulta, eu não sei se eu vou estar talvez até desprezando ela agora com o que eu vou falar, mas acho que a última coisa que você faz é a parte nutricional, né? É uma psicóloga. Não, a gente, assim, eu digo que muitas vezes, até já te falei isso, né? Uma vez que a gente estava conversando, eu entendo muito, eu percebo muito a mulher quando ela chega no consultório, ou a pessoa quando ela chega, porque isso até com homens eu chego a conversar bastante, né? Não só a questão da mulher, mas eu pergunto bastante sobre, enfim, ali o emocional e tudo mais. Mas eu percebo, assim, dependendo da abertura que eu ganho no primeiro impacto ali. Então, eu sei algumas que eu consigo ir mais fundo, né? Não são todas que eu consigo ir mais a fundo na primeira consulta, elas vão se abrindo depois. Tem paciente que chega na segunda consulta, na terceira consulta, e aí já começa a realmente conseguir abrir a vida e falar, porque eu entendo que tem questões que são difíceis de acessar, entende? Na verdade, eu gosto muito de trazer essa visão, de tentar trazer para clareza essa visão que a mulher tem dela mesma e dos medos. Porque, por exemplo, quando eu comecei o tratamento comigo mesma, né, da endometriose ali, eu precisei olhar para toda a minha linhagem feminina. Não olhar e pesquisar e saber, mas eu precisei olhar dentro de mim o que eu pensava daquelas mulheres, né? Qual era a história delas, ou o que é o que né? O que eu penso da minha mãe, o que eu penso da minha avó, essa força feminina que veio antes de mim, né? E muitas vezes muitas vezes tem mulheres que dizem, não, eu me dou bem com meu pai, com a minha mãe, mas não é isso. Não é isso. Que a gente se dá bem, tudo bem, eu também me dou bem. Mas o quanto que muitas vezes aquela relação, né, ou questões ali da infância foram entendidas e começaram, de uma certa forma, ali somar para determinados comportamentos, assim, principalmente em relação à comida, né? Então, assim, às vezes não é só da infância, mas ali em questão com o masculino, em questão com o feminino. Hoje em dia eu vejo que o equilíbrio, né, do mundo, o equilíbrio fora e dentro, é esse equilíbrio de energia feminina e masculina dentro de nós, né? E é óbvio que a gente vai ter que olhar para essas forças que estão antes de nós, né? E como a gente olha para eles e como a gente entende isso na vida. Então, por exemplo, teve uma paciente há um tempo atrás que eu atendi, que ela estava com muitas questões, principalmente da SOP, né? E aí, então, a gente estava tentando, né, fazer ela perceber que aquele modo, aquele comportamento dela, que é um comportamento controlador, que era um comportamento mais yang, né? Que, de uma certa forma, muitas vezes, a mulher, ela... Né, muitas vezes quando a mãe é solteira, né, que a filha acaba pegando essa responsabilidade, né? Então, assim, muitas vezes fica nessa postura yang na vida que jamais que provado, né, que afeta totalmente nossos, né, a postura que a gente tem na vida afeta os nossos hormônios, né? Então, assim, começar a trabalhar essa busca de reconexão com o feminino é praticamente um trabalho que eu tô fazendo com todas. Porque hoje em dia, realmente, a gente tem essa questão de estar longe um pouco da nossa natureza, entende? Então, é reconexão com o feminino, é reconexão com o masculino, mas também com o masculino equilibrado, um feminino equilibrado. Porque muitas vezes isso fica... Tá, mas o que é o feminino? O que é o masculino? Então, a gente começar a se entender. É claro que o meu trabalho não vai ser feito sozinho.
Por isso que lá a gente, né, encaminha para o nosso psicólogo, encaminha, né, para uma ajuda terapêutica, porque é muito importante. Para gineco. A gente precisa fazer esse trabalho em conjunto, porque senão não dá conta. E a maioria das minhas consultas eu faço em parceria com a Michele. Porque senão, eu digo assim, esse trabalho da ginecologista que a gente tem ali juntas é muito importante para a paciente. Porque é uma abordagem que eu digo assim, eu precisava ter passado por isso há muitos anos atrás, que eu teria mudado a minha vida, entende? Então, assim, graças a Deus eu consegui olhar para isso em tempo, né? E aí chega nesse ponto que tu estava falando, quando é que virou a chave para a nutrição? A chave para essa nutrição mudou com a minha história, né? Com eu vendo a minha cura através do natural, né? A minha cura através das ervas, através de reconectar, assim, com uma sabedoria ancestral que, para mim, nem existia, não sabia o que era, entendeu? Então, assim, no primeiro mês, nos primeiros 3 meses de tratamento, só de eu olhar para a questão da maternidade e escavar dentro de mim. Por que eu tenho medo de ser mãe? Eu tenho medo do parto? Eu tenho medo de engordar? Eu tenho medo do meu corpo se transformar? Eu tenho medo de quê? Eu comecei a ir fundo nas minhas questões do medo de engravidar, e eu vou te dizer, só de tá cuidando da alimentação, né? Até então eu estava lá na Itália, né? Então, assim, só de estar cuidando da alimentação, tá cuidando do meu... dessa parte, veio 50% menos dor, né? Então, assim, 50% menos dor em 3 meses que tu tá começando o tratamento, que tu não precisa nem tomar remédio. Então, assim, para mim foi, assim, tipo... É esse caminho que eu quero seguir, entendeu? É isso que eu acredito. Porque eu me vi transformada. E aí, hoje, né, em dia, no meu perfil do Instagram, eu falo, a cura está em nós. Porque a gente olhar para a nossa história, é a gente olhar para o que a gente passou, ressignificar a nossa história e partir daí fazer um caminho com consciência, né? E o que eu tento trazer no consultório é essa consciência de que nós não estamos isso, que nós somos e que nós precisamos olhar além. E que a alimentação saudável, ela é a resposta para tudo. Entende? Por que eu te falo que aquela Monique que eu te encontrei lá 5 anos atrás não era a Monique pronta para ti? Porque eu ainda não tinha esse experimento de ter feito uma alimentação funcional na minha vida e ter visto milagres. Era só contar caloria. Era só contar calorias. E né, essa coisa muito voltada só pro corpo, entendeu? E aí medo de comer. Até que, né, eu lá na Itália, eu fui trabalhar essa questão do medo de comer, porque não tem como, né? Tu sabe como é que é lá, a gente não come muito bem, né? É massa, é pizza, é um monte de coisa. Aí as pessoas me perguntam, tá, mas lá é uma pizza melhor, é uma farinha melhor. Gente, a natureza do trigo é igual, né? A natureza do lácteo é igual. O desconforto que eu tenho com leite aqui, eu tive com leite na Grécia, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Então, assim, eu entendo que até transformar essa minha mentalidade, foi ainda estando na Itália, experimentando e vivendo isso, foi que eu percebi, assim, não, realmente, não importa eu estar comendo no melhor lugar europeu, com a melhor qualidade do produtor ali rural, é um produto que não me faz bem. É um produto que me inflama. É que o trigo da Europa, ele é um trigo com menos glúten. É que, na verdade, a pessoa que fala isso é porque ela come o pão francês aqui. O pão francês aqui tem 400 vezes mais glúten do que tem no pão lá, né? Então, muitos pacientes falam isso pra gente. Lá eu como, eu fico menos inchado, né? Mas é como você falou. A mudança genética, ela aconteceu igual. Todo o trigo do mundo, né? Talvez tenha lá a historinha do povo Hunza, né? Que ainda é um povo natureba que ainda planta o trigo crioulo. Mas não tem, né? E a Itália é o pior lugar que eu já conheci. Depende. Roma eu não consegui comer, né? Roma... Aliás, mentira. Roma eu consegui comer, mas só porque eu abri mão de tudo em prol da comida lá. Eu quase não passeava, porque só tinha um restaurante, que era o Ginger. Então eu tinha que comer no Ginger. Então tô lá no Coliseu, tem que almoçar, volta lá para perto do Ginger. Milão já consegui comer bem, porque tem mais opções de plant-based lá. Mas a base da gastronomia nos principais restaurantes é farinha. É o que eles comem. É difícil tu achar um restaurante vegano sem glúten. Muito difícil lá. Em Roma... Eu não achei. Esse Ginger nem é vegano, ele é um restaurante funcional. Mais natural, Bom, uma pergunta extremamente importante, então, que a gente até já deu uma pinceladinha aqui, é isso que as mulheres falam, que o ciclo delas é marcado por fases muito intensas, muito ruins, principalmente no que tange essa questão da TPM, né?
existe como a gente amenizar isso com a alimentação? Gostou da pergunta, né? Adorou. Brilhou o olho. Tá bom, pessoal, bota aí mais meia hora só para essa resposta aqui. Sim, o que acontece? Acho que uma coisa que a gente fala pouco, né, e que as mulheres não entendem, e que eu comecei a perceber ao longo da minha vida, era a questão do fator da predominância estrogênica, né? Então, o que acontece? O que é a predominância estrogênica? É quando o estrogênio, né, ele tá ele tá tomando conta ali do nosso ciclo menstrual. Ele tá predominando. Ele tá predominando, né? Então, a progesterona não consegue subir, né? Ou sobe pouco. E daí, a mulher vai ter esses efeitos desagradáveis, porque é a progesterona que dá a sensação de bem-estar, de relaxamento. Inclusive, a progesterona tem um efeito mais diurético, né? Essa questão da mulher inchada, a mulher engordar 2 quilos, né? Tem gente que diz, é normal engordar 2 quilos. Não, não é normal. Está engordando, está retendo líquido, tudo isso é pela questão da predominância estrogênica, né? E o que é isso? É uma questão que a gente não consegue eliminar esse estrógeno, né? A gente não consegue eliminar... Conjugar. E aí ele fica recirculando no corpo, e daí ele fica recirculando de uma forma intoxicante, né? Então, assim, aí quando eu comecei... Olhando para isso, eu vejo, olhando todo o meu passado, né, a questão do intestino, né, da alimentação, do excesso de doces e tudo mais. Eu fico pensando que do lipedema, sabe? Eu comecei a juntar e disse, cara, tá tudo fazendo sentido agora, né? O que eu construí lá atrás faz eu agora, né, sofrer ou não no meu ciclo menstrual. E isso eu falo muito para as mulheres. Não adianta vocês pensarem que a gente vai resolver aqui em uma consulta algo, ou em um mês, algo que se traz uma vida inteira de hábitos errados, né? Então, tem essa questão da predominância estrogênica que a gente precisa ajudar o corpo a eliminar esse estrogênio, né? A detoxificar o corpo. E aí, como é que a gente vai fazer isso se a gente está toda hora intoxicando o corpo, né? Então, assim, a gente já está no mundo intoxicante, onde tem essa questão, né, da alimentação, dos agrotóxicos, da radiação, da poluição eletromagnética, de tudo mais, do flúor na água, de um monte de coisa. Disruptor endócrino. Disruptor endócrino, a carga dos plásticos. tóxica é enorme, né? Exato. Então, assim, não tem como pensar em melhorar se a gente não olhar por esse lado todo dos nossos hábitos, do que a gente vem construindo até hoje, entende? Então, a alimentação natural, o poder dos alimentos, eles são maravilhosos, milagrosos, assim, eu falo, mas essa consciência precisa mudar. Essa consciência de escolhas do que eu boto no meu corpo, do que eu construí até agora, né? Que isso aqui não é má sorte, eu não tive má sorte por ter isso, né? Eu não sou uma... Não foi castigo. Não foi castigo. Punição. Não foi punição, exatamente. Então, assim, foi algo que eu sou responsável. E quando a gente toma responsabilidade por isso, conduzir a vida com escolhas fica mais fáceis. E aí, começar a entender, tipo assim, tem gente que tem predominância estrogênica e aí fica só pensando no emagrecimento, mas não sabe que a predominância, se tu não consertar a questão hormonal, tu não vai emagrecer. Se tu não ajudar o teu corpo a se limpar, tu não vai emagrecer. Porque a predominância estrogênica, né, o que é a predominância estrogênica? Ela se manifesta na TPM, na dificuldade de perder peso, metabolismo lento, né, no próprio lipedema, que mais? As dores, tudo. Só que uma mulher que tem predominância estrogênica, ela, hoje em dia, com os hábitos, né, que a gente carrega, ela fica retroalimentando isso o tempo todo. Porque o que mais piora predominância estrogênica? Álcool. Álcool e predominância estrogênica é um negócio que não combina. E quantas pessoas chegam no final do dia e bebem o álcool como o calmante para um dia estressante, né? Ou uma recompensa para ótimos negócios e tal. O estrogênio, ele é um hormônio derivado da testosterona, né? Tudo começa na cascatinha do colesterol, pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, dehidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona, estrogênio. Nessa cascata, a enzima que faz a transformação de testosterona para estrogênio, que é a CYP19, é altamente estimulada pela presença de insulina. Eu não sei quando foi a última vez que uma mulher entrou no meu consultório sem resistência insulínica. Elas não sabiam que tinham, porque elas olhavam glicose em jejum. Meu exame de glicose em jejum tá ótimo. Aí você pede o exame de insulina em jejum, tá lá 10, 15, 20, 25. E isso por si só já mantém, né, uma condição
que alimenta a predominância estrogênica. Ou seja, a mulher ela tem um problema e o estilo de vida dela mantém esse problema. E ainda por cima elas têm a cara de pau de quando a gente fala que a gente tem que mudar isso, fala assim, mas agora é final de ano, aí vai ter Natal, né? Réveillon. Tá, então a gente começa em janeiro. Mas daí tem Carnaval. Tá, mas aí é na Páscoa, né? Como existe hoje uma resistência em mudar hábito. E a questão dessa via, né, de liberação ali, de limpeza, né, de desintoxicação ali do corpo para poder eliminar o estrogênio, né, para ele não ficar recirculante, é a mesma via ali que tem que metabolizar o álcool e o café, né? Fígado. Então, Citocromo P450, mesma via. Então, assim, como é que a gente vai limpar um corpo, né? Se a mulher tá ali tomando 4, 5 café por dia, às vezes até uma garrafa inteira, né? Uma térmica de café, bebendo todos os dias, ou bebendo pelo menos 3 vezes na semana. Então, é complicado. Só que daí as pessoas pensam, é radical. Cara, mas então tu não tem consciência de saúde? Né? É por isso que tudo que eu tentei te explicar agora, Samuel, é o que eu tento explicar para elas, porque tipo assim, se tu vai conseguir mudar a tua vida, tu vai conseguir mudar a tua alimentação no momento que tu tiver consciência que tu é responsável pela tua vida. Que tu é responsável por tudo, desde lá da questão emocional, da questão de como tu lida com as coisas, com os pais, nós somos responsáveis por tudo. Né? É como a gente encara as coisas, entende? Então, é uma mudança que ela precisa tomar essa consciência interna e dizer, ok, só que aí tem muito apego. Eu vejo essa questão do apego à comida, apego às coisas, né? Para suprir esse outro lado que a mulher não consegue acessar, que é um lugar que é onde eu tô tentando entrar com elas. É isso, vamos acessar esse lugar então. Vamos olhar para isso, vamos devagar, mas vamos ir olhando para isso. E tentando fazer isso como nutricionista, porque o meu lugar é de nutricionista, mas é que a alimentação, ela é uma bengala para isso. Entende? E aí, no momento que a pessoa tem aquilo como um colinho, e tu sabe, né? Tem várias pessoas que são agarradas a certos alimentos que tu fala tirar, elas começam a chorar que nem criança. E eu falo, cara, mas, né? Qual é o alimento que você percebe no teu consultório que as pessoas têm maior apego? Queijo. Queijo. Também. Queijo. Eu amo queijo, doutor. Pouco eles sabem que eles estão falando, né? Que essa relação não tem nem nada de amor, dependência Samuel, química. Exato. Eu tinha, lá na Itália, comprava pedaços assim, de parmesão, de grana padano. De tão apaixonada que eu era por queijo. No momento que eu comecei a ver e a tirar aquilo da minha rotina, porque era o único que eu consumia, né? É porque tem menos lactose, né? Tá, de melhor qualidade, ok, né? Aquele pensamento antes. Que não estava errado. É menos ruim. É menos pior. Mas não é bom. Não é bom. E aí, quando eu comecei a tirar, assim, a questão das dores no corpo, né? A questão da disposição. Eu tenho muita sensibilidade, né? Eu sinto, assim, rapidíssimo. Então, assim, e eu consigo agora ter uma noção de tudo que me fala, porque eu começo a perceber tudo. Esses dias eu estava ensinando para uma paciente essa questão dela observar o corpo, da língua, né? Às vezes a língua dá uma queimadinha, assim, as dores, né? O dedo incha. Sinais, assim, imediatos que a gente vai sentindo após uma refeição. Às vezes no outro dia a gente começa a perceber isso, de tu ver realmente que algo não ficou. Porque às vezes as pessoas, eu não sinto nada. Será que tu não sente nada? Faz o teste. Faz o teste. 1 mês, eu sempre digo, 4 semanas sem. Alguma coisa a pessoa vai ver que mudou. E sabe o que as pessoas mais percebem? Pra mim, na minha opinião, o nariz. Ele não fica aquela rinitezinha chata que incomoda e que as pessoas acham que já... Não, é porque é normal, é poluição. E o muco, né? Tem muita gente que fala que quando bebe leite parece que começa a ficar uma camada. Que é da mesma... ou no nariz, ou na garganta. Às vezes pulmão, né? Asma, bronquite, tudo isso está muito associado. Eu achava, até uns 4, 5 anos atrás, que a maior dependência das pessoas era pelo glúten. E hoje eu vejo que não. É taco a taco, mas o queijo, ele... E não é o leite, né? Por que as pessoas não têm tanta dependência por leite como tem pelo queijo? Porque para você fazer 1 quilo de queijo, você usa 10 litros de leite. Ou seja, você concentra casomorfina no queijo 10 vezes mais do que no leite. Por isso que ele vicia tanto. E eu te falo uma coisa. Eu fui viciado em queijo. A ponto de, na minha adolescência, acordar às vezes... para fazer xixi de madrugada e na geladeira pegar um queijo prato, queijo lanche, aquele amarelinho, que era o que eu mais gostava, e enrolar ele, fazer um charutinho e voltar para a cama comendo. Eu fazia isso. E durante o meu dia,
Porque eu não sei se você já percebeu, né? Você está pertinho de mim. Aliás, você está pertinho de mim há quanto tempo? Desde junho. Junho? Uhum. Só? Uhum. Nossa, parece que faz uma vida já. Isso é bom. Eu gosto de rotina. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina. Eu tenho as minhas rotinas muito bem feitas. Eu vivo melhor com rotina. Então, eu sempre tive isso comigo e hoje fica fácil de eu descrever como era a minha alimentação na minha adolescência porque eu vivia em rotina. Então, assim, ó, morava em casa, estava no 2º grau, acordava, meu pai que me acordava, ele que me levava para o colégio de manhã, então ele me acordava e ele preparava, ele botava lá um leitinho de vaca para ferver, então eu comia, tomava uma xícara de café com leite e eu comia uma torrada. Todo dia era esse o meu café da manhã. Como eu nunca gostei de embutido, não porque faz mal, tava nem aí, né? Eu só não gostava de embutido. Então minha torrada era só de queijo. Então eu colocava 2, 3 fatias de queijo num pão de sanduíche branco, margarina, e o meu avô ele me ensinou uma coisa que era algo assim que, nossa, eu viciei naquilo. Era botar na torrada ketchup e mel. Misturava o salgado com o doce. Até, não sei se é salgado com doce, porque o ketchup hoje tem mais açúcar. É doce com doce, né? Então eu comia isso. Eu ia pro colégio e a minha mãe era dona do bar do colégio. A cantina do colégio era da minha mãe. Então o que eu fazia? Na hora do intervalo, eu ia ajudar ela a atender, pulava para dentro do bar, atendia, ajudava a atender. E atendia o início ali, que era o maior movimento, e aí eu ia comer. Daí o que eu fazia? Ela vendia umas mini pizza que era muito famosa em Caxias do Sul inteiro, que todos os bares de colégio vendiam a mesma mini pizza que comprava de um cara lá que ele fazia, era uma massinha de pão pré-pronta, ia 20 segundos no micro-ondas, né? Mas eu fazia diferente. Eu pegava a mini pizza de 4 queijos e eu fazia ela na chapa da torradeira. Virava do avesso para ficar o queijo por baixo, ficava aquela crostinha, né? Abria lá, rasgava com o dente um sachê de ketchup, botava por cima, comia aquilo, uma nega maluca e um iced tea de pêssego. Meu lanche da manhã. Ia para casa de italiano, sempre tinha alguma coisa com massa. Então tinha tortelli num dia, sopa de aioli no outro, nhoque no outro, lasanha no outro. E quando era comida, que tinha lá feijão e arroz, eu botava o queijo derretido em cima do arroz. Na panela, eu ficava de olho, minha mãe estava fazendo comida, o arroz estava acabando ali, estava quase ficando pronto. Eu abria a tampa, botava um monte de mussarela, fechava e deixava derreter. No arroz? No arroz. Gente. Na panela. Né? E todas essas massas que eu falei, se tinha nhoque, era com molho de queijo. Se tinha tortelli, que chama ravioli, né? Tortelli italiano, ralava queijo por cima. Sempre assim. De tarde, eu ia ajudar ela no bar também. Aí de tarde, o que eu fazia? Eu comia outra mini pizza. E aí eu ficava beliscando salgadinhos, porque eu adorava cebolitos, Doritos Nachos, ficava comendo essas coisas. Coca-Cola, Ice Tea, muito doce, muita bala. Comia, chupava pirulitão de 7 Belo desse tamanho. E de noite, em casa, eu fazia outra torrada de queijo para jantar. Meu Deus. Então, em todas as minhas refeições, tinha queijo. E aí? E o que tinha de nutriente nisso? Nada. Eu não me nutria e eu não entendia o porquê que eu tinha um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, porquê que eu tinha afta na boca recorrente, porquê que eu estava sempre com sono, cansado, com 6 sinusites por ano, amidalite toda hora, chegando a cogitar, arrancar minhas amígdalas. Então, assim, quando eu falo para as pessoas que eu fui dependente, fui dependente de farinha e queijo. E tirar isso da minha vida. Quando eu comecei a ter informação que eu tinha que tirar isso, entender, nossa, era aquela... Eu entendo os pacientes que vêm para mim. Eles querem algo diferente, mas não querem fazer nada para mudar. Por quê? Porque é uma força muito maior. A dependência química por comida é algo muito grande. E eu tenho certeza que esse é o maior perrengue que você passa, né? É fazer o paciente entender que ele tem que mudar. Entender não é difícil, fazer ele entender. Ele até entende. É fazer ele ter um motivo. Porque as pessoas elas não mudam por nada. Né? Ou muito amor ou muita dor. E muito mais pela dor, né? Por isso que você tem uma consulta de 1h30. Convencimento. Exato. E às vezes, é o que eu digo, né? Às vezes eu prefiro até que a mulher, a gente comece fazendo
uma organização naquela rotina dela, né? Organizando o que é possível dentro do cenário da vida dela, para ela começar a enxergar, a trazer clareza para ela. Porque se não tem esse entendimento de clareza, tipo assim, nossa, o que que eu... Porque as pessoas, as mulheres no geral, porque, né, tendo também homem, mas as pessoas, elas não se perguntam muito, não se questionam por que fazem o que fazem, ou, né, não se questionam se tem fome realmente, não se é muito no automático, né? Então, às vezes, começar a ter clareza das coisas, organizar um pouco, ter horários, ter rotina, elas já começam a enxergar o tanto que voltam, assim, no retorno, realmente, nossa, mudou isso, mudou aquilo, começam a ver. E é isso que eu peço, a pessoa me dá 45 dias, me dá esses 35 dias, 45 dias que a gente faz, dependendo ali da pessoa, e depois a gente vai conversar melhor no retorno, para ver como é que tu vai ficar. Vamos começar a fazer essa faxininha, organizar. Porque assim, ó, a mulher que vem com uma candidíase recorrente, né, que é uma das coisas que a gente também pega bastante no consultório, né, ela também tem a questão, a gente sabe que a dominância a dominância estrogênica, ela também está ligada à questão do crescimento fúngico, né? Então, é um ambiente ali propício. Então, assim, como é que a gente vai ver uma melhora se a pessoa não para de comer o que está alimentando fungo, né? Então, a gente precisa trazer essa consciência de, peraí, vamos dar um tempo, organizar esse intestino um pouco, né? Tirar esses alimentos que estão, principalmente ali, sendo os maiores, alimentando esses bichinhos ou prejudicando a questão, aumentando a questão inflamatória, né? Para melhorar esse cenário, esse quadro. Só que muitas vezes é isso, a gente tem que ir devagarzinho, ir organizando, né? Uma mudança, assim, radical não acontece de uma hora para outra, é um processo. E é isso que eu tento explicar sempre. Vamos ir no processo, porque geralmente a paciente quer resolver tudo de uma hora para outra. E não é isso, né, Samuel? A gente precisa de um processo, a gente precisa... porque a mudança de hábitos, ela tem que ser uma mudança para a vida, ela não pode ser uma mudança ali só para o tempo de tratamento. Eu quero que a pessoa comece a levar aquilo para a vida, né? Então, ela precisa entender aquilo tudo, só que se ela não sair do ciclo vicioso do açúcar, né, do carboidrato, de tudo ali em excesso, né, desse carboidrato refinado, do glúten, a gente precisa organizar a vida dela. Tá, carboidrato refinado, glúten, ok. Vamos fazer uma coisa aqui. Já trouxe nutricionistas para esse quadro, para esse podcast. E agora, falando dessas dificuldades, eu vejo que eu perdi a oportunidade de ajudar um pouquinho mais quem assistiu. Então, assim, ó, já passou de 1 hora. Quem não assistiu até agora se deu mal. Vamos deixar para o final uma das coisas mais importantes. Dicas da Monique. Eu vou fazer perguntas aqui para você e você, obviamente, eu sei que nutrição... Eu sou o maior defensor de que nutrição não existe protocolo, existe individualidade, mas vamos fazer de conta que a gente consegue abranger a maior parte da população possível, né? A gente não está falando aqui de pessoas com patologias, falar de um modo geral sobre uma alimentação funcional. A maior dificuldade das pessoas é justamente o café da manhã, que eu sei disso porque eu muito posto meu almoço, eu posto o que eu estou almoçando, as pessoas falam, tá, mas eu quero saber o que você come no café da manhã. Eu, particularmente, não gosto muito de comer. Eu como poucas vezes, eu gosto mais de um jejunzinho e eu quebro meu jejum com aquele almoço das 2 da tarde que eu faço. Mas tem gente que quer comer de manhã e, às vezes, entrar de jejum com jejum para um paciente pode ser um choque muito grande. Então, assim, eu mesmo te contei que eu comia, né? Era uma xícara de café com leite e uma torrada. Aliás, não contei que muitas vezes eu não conseguia nem terminar esse meu café da manhã, eu tinha que ir no banheiro, eu tinha diarreia, no meio já, ou imediatamente após. Né? A sorte minha é que, como eu te disse que meus pais eram donos do bar do colégio, que banheiro de colégio é meio sujo, né? Nojento. Eu chegava, quando eu não ia no banheiro em casa, eu chegava no colégio, eu tinha a chave do bar, eu ia no bar usar o banheiro, porque eu tinha diarreia toda manhã. E eu nunca parei para pensar assim, mas será que isso é normal ou não é? Não, é normal. Então tá, toda vez é assim, então é assim. Então eu não analisava meu corpo. Voltando aqui então, uma dica. As pessoas que hoje o café da manhã delas é o famoso pãozinho, xicrinha de café com leite. O que você diz aí, pessoal em casa, mudar a partir de hoje? Bom, eu gosto de trazer um pouquinho a visão das medicinas orientais, né? A Ayurveda e a medicina chinesa, que começaram a fazer sentido na minha vida, depois, né, que eu falei para ti que eu tinha feito retiro, não tinha feito, mas para mim começou a fazer muito sentido isso, né?
que a gente não tem uma preparação, né? A gente acorda e simplesmente vai e já come. Então, uma das coisas que eu gosto de ensinar o paciente, ele acordar, raspar a língua, tomar água em jejum, tomar, de repente, um chazinho mais quentinho para, né, ser algo ali para ligar os motores do dia, né? Então, às vezes, ou alguma erva de Um chá do quê? Dá uma dica chá de de erva doce. De erva doce. Um chá de erva doce, um chá de gengibre. Né? E aí, assim, começar ligando os motores e fazer esse ritual da manhã. Às vezes o paciente não tem tempo, às vezes ele quer só um shotzinho. Então, vamos fazer um shotzinho ali, colocar um limãozinho, um gengibre em pó, uma canelinha, uma cúrcuma, alguma coisa também que vai ter essa natureza um pouquinho mais quente, né? Para ajudar nesses, como eu digo, né? Ligar esses motores. E, então, uma coisa que eu vejo é que, principalmente para as pessoas que reclamam, né, que o problema é a noite, é o problema do café da manhã. É não ter, né, essa ingesta rica, essa densidade nutricional, entende? É uma refeição pobre, né? Então, é esse pão com café, o pão com manteiga. E, geralmente, quando a gente começa a melhorar um pouco esse café, trazendo realmente nutrientes. E aí, uma coisa que eu gosto muito no café da manhã é um shake, mas não um shake, não um suco verde. Eu gosto muito de um shake com colágeno, né? Que já dá aquele aporte ali pro intestino. Um shake com colágeno, com uma frutinha vermelha, né? Usar uma canelinha também. Eu gosto bastante de um shake que ele vai sustentar mais, até um shake às vezes de abacate, um abacate com colágeno, com uma proteína. Eu gosto bastante, mas tem que ter, eu acredito que tem que ter a proteína no café da manhã, Samuel. Uma proteína só com carboidrato, né? Principalmente para quem está começando a ajustar a alimentação, que ainda não se conhece muito bem, porque eu digo assim, o paciente sempre vai ser soberano, ele sempre vai me dizer o que é melhor para ele. Às vezes tem pessoas que me digam, Monique, eu não quero comer de manhã, eu quero fazer meu jejumzinho. E ok, a pessoa já tem um certo conhecimento de si mesma do que faz bem ou não faz. Mas, geralmente, eu gosto de organizar um pouco a rotina para a pessoa ir se sentindo e se percebendo. E daí, ela me trazendo esse feedback nos retornos para a gente ir ajustando. Porque até então, o meu intuito, o meu intuito é sempre deixar o paciente o mais autônomo possível, para ele poder fazer as escolhas dele com sabedoria, porque é isso que ele vai levar para a vida, né? Então, assim, ter um café da manhã que vai ter mais qualidade ali, nutricional, onde vai ter uma proteína que vai dar mais saciedade, né? Trazendo com uma frutinha, com uma fibra, né? Algo que a gente possa jogar, ou então, para os pacientes que comem ovo, né? E fazer um ovinho com uma panquequinha de ovo, com linhaça, sabe? Essas combinações que eu dou muito receitinha para os pacientes. Esse colágeno que você falou, porque quando a gente fala colágeno, as pessoas pensam só em estética, né? Não. Eu gosto muito de prescrever o collagen gut, que tem esse apelo forte para a questão do intestino. E tomar ele de manhã, você já começa a ter ali, porque vamos lá, comer não é igual a nutrir. Uma coisa é o que você come, outra coisa é o que chega na tua célula, né? Muitas pessoas, elas têm essa coisa do, o ovo de manhã, tem que ter proteína. Eu falo, legal, você comeu o ovo e a proteína, você acha que já está na tua célula, né? O tempo de digestão de um ovo, ele demora, é uma proteína animal, ele demora. Então, ele vai chegar na tua célula muitas horas depois do que você comeu. Então, essa estratégia é legal de botar, né, um colágeno, ou um sachê de aminoácido essencial, né, os essenciais, porque já é a forma de aminoácido pronta, hidrolisada, já está pronto. Então, aprovo, gosto, acho uma estratégia bem bacana e sacia. Você falou de abacate, meu Deus, abacate dá para ficar até 1h sem fome. Gordura. Esses dias eu fiz um shake lá na clínica e não ia dar tempo de almoçar. Eu bati, eu não consegui quase terminar o meu shake. Era meio avocado, com um pouquinho de proteína, um pouquinho de leite vegetal, que era pra fechar o almoço ali, né? Eu quase não consegui, de tanto que me saciou, né? E eu fico pensando assim, poxa, tu faz uma refeição tão rica assim de manhã, tu começa a equilibrar as tuas outras refeições, entende? Porque eu vejo que as pessoas têm um padrão de ficar sem comer. Acorda sem fome, porque jantou muito tarde, né? E aí já sobrecarrega a questão do fígado, né? Porque a gente tem um horário de limpeza do fígado, que eu sempre gosto de ensinar, né? Então, a gente comer mais cedo, né? Começar a deixar fazer esse jejum fisiológico natural, assim, de jantar mais cedinho, né? E aí fazer o café de manhã também é uma opção. Mas, assim, ir equilibrando as refeições para comer melhor. Né, comer melhor em cada refeição e não ter compulsões, porque eu acho que o problema é essa restrição que começa de manhã, passa o almoço aí, comi um franguinho com uma salada, e depois, no meio da tarde, foi aí que começou. Me atacou as bichas. A fome oculta. Exato. É claro, né? Tu deixou faltar nutrientes até esse horário, é óbvio que tu vai estar precisando, né? Lanche da tarde, então.
Dá a dica de o que você come de lanche? Você come lanche da tarde? Você Como. faz? O que você come? Quando eu tô em casa ou quando eu tô na clínica, geralmente é uma dosezinha de proteína com uma fruta batida. Eu gosto muito. Ou gosto de uma barra proteica mais limpinha. A da Essential é maravilhosa. A decente eu não consigo comer de lanche da tarde. Eu gosto. Pra mim é um almoço. É. Eu como meia. Mas É muito... Ela sacia, né? Mas é por isso que eu gosto de usar muito para os meus pacientinhos que têm muita fome, assim, no final do dia, né? Então, assim, eu gosto dela, acho que sacia bastante, é uma barra bem limpa, assim, que eu gosto de usar. Aliás, barra de proteína e essas barras são coisas que a gente devia fazer só para falar sobre isso, porque as pessoas não sabem. A maioria... A maioria é tóxica, ruim. né? E eu gosto também de dar receitinhas de salgadinhos, às vezes uma empadinha. Eu gosto muito de coisas que eu posso fazer em casa e deixar congelar. Faço no domingo, deixo congelado e vou sair para trabalhar, boto na mochila e vou comer no lanche da tarde. Tem uma receitinha de panqueca de empada de batata doce que eu faço e que eu saio de manhã, pego ela, boto na bolsa, de tarde, quando eu vou comer, ela já tá pronta, não preciso nem esquentar. E é isso que eu ensino o paciente a se organizar para ele fazer. E, claro, muitas vezes não dá para cozinhar. E aí que eu te digo, ter uma proteininha, ter, às vezes, até uma misturinha ali de um chia pudding, né? Uma mistura que a gente leva um potinho. Tá, vamos fazer assim, ó. O teu Instagram ele tá aparecendo aqui, tá? Na tela. Tá, estamos botando. Então, quem pedir para você essa receita, agora você manda nos directs. Ó, viu? Tá aqui, ó. Agora tá no compromisso. Quem pedir a receita da empadinha de batata doce, a Monique vai passar a receita dela. Pronto. Vamos ajudar, porque falam assim, vocês só falam o que não pode comer e não dizem o que a gente pode comer? Inclusive, é uma coisa que eu tenho que melhorar um pouquinho no Instagram, que é postar mais receitas. Eu sei que isso é importante, mas tô, né, me acostumando com esse Instagram agora, né? Agora? Você tá boa demais no Instagram, minha filha. Quem não segue a Monique não sabe o que tá perdendo, viu? Bom, diga. Não, mas aí complementando aquela pergunta que tu tinha me feito. Perdão. Desculpa, Samuel. Vai lá, eu te Aquela cortei. pergunta que tu tinha me feito, entende? Eu acho que a alimentação cíclica, ela entra num momento onde a mulher, ela tá um pouco mais consciente disso, entende? Porque daí ela tá num ciclo natural, ela tá se observando. A alimentação cíclica é algo que eu gosto de esperar um pouquinho para entrar, porque muitas vezes a mulher precisa passar por essa primeira fase de entendimento, sabe? Aí vamos lá fazer uma escrita terapia, escrever sobre o ciclo menstrual, escrever, realmente conhecer sua fase. Porque eu pergunto assim pra mulher, tu ovulou? Tu percebeu? Não percebi. Como é que foi tua TPM? O que tu sentiu? O que veio no corpo? O que veio de emoção? Não sei. Então, vamos escrever sobre isso. Porque se tu não escrever, tu vai chegar aqui mês que vem, tu não vai lembrar, entendeu? E a escrita é muito feminino. Então, ela vai trabalhar também o feminino. Né? Então, assim, a alimentação cíclica, quando a gente consegue esse benefício do alimento para cada fase do ciclo, para ele potencializar essa questão hormonal, essa modulação hormonal natural, ela é muito maravilhosa, porque a gente dá nutrientes ali, como as próprias sementes, né? Semente de linhaça, semente de abóbora na primeira fase do ciclo, semente de girassol e de gergelim na segunda fase, para ajudar nesses níveis de progesterona e estrógeno, né? Tanto a equilibrar quando está muito alto e né, abaixar, então ele equilibra isso. A alimentação, né, na primeira fase, quando o estrogênio está mais alto ali, que é a fase saindo da menstruação até os primeiros dias de ovulação, o estrogênio ele metaboliza melhor os carboidratos complexos, né? Então, uma alimentação mais completa é ideal. Por isso que eu digo que a mulher também tem que cuidar muito dessa restrição de carboidrato, porque isso é fundamental para ela poder ovular, né, e ter um ciclo sadio. Isso é um problema na tal da dieta no carb, porque o low carb virou no carb, né? Hoje tem muita gente que adere à dieta zero carboidrato e entra em estágio de falência de hormônio. Exato. E aí, isso que a mulher precisa entender. A gente precisa de nutrientes, assim, tem nutrientes específicos que eles vão ser muito importantes pra gente. Não adianta fazer uma dieta restritiva ou contar calorias quando a gente pensa em equilíbrio hormonal. Então, assim, a primeira fase do ciclo, a gente precisa pensar em dar um aporte ali de carboidratos completos, né, complexos. E na segunda fase, é uma fase onde a gente até vai poder fazer uma alimentação com menos carboidratos, né, mais equilibrada, não no, mas com menos, mais equilibrada e com mais gordura. Porque a progesterona, ela vai metabolizar melhor a gordura. Então, é uma fase onde a gente pode ali aumentar um pouquinho o consumo do abacate, é uma fase onde a gente pode consumir um pouquinho mais de oleaginosas, um pouquinho mais de azeite de oliva. Coco. Sabe?
Coco, maravilhoso, né? Então, otimizar essa questão para poder ir jogando no seu ciclo. É claro que não é uma regra, porque eu acredito que o equilíbrio, ele precisa fazer parte do ciclo da mulher. Só que essa questão de restrição é algo que, ainda assim, eu perco muito tempo no consultório explicando para desconstruir essa mentalidade de dieta de restrição. Entende? Porque as mulheres têm medo de comer. E eu falo, mas a gente precisa desses nutrientes, entendeu? Se a gente não tiver esses nutrientes no teu corpo, como é que eu vou te fazer ovular? Como é que eu vou te fazer ficar fértil? Como é que eu vou te fazer ficar saudável? Porque um corpo precisa ficar saudável, ele precisa de nutrientes, né? Então, eu acho que eu ainda, como eu tô há pouco tempo na clínica, né? A gente tô desde junho, vai fazer agora 6 meses. Mas a gente, assim, já tenho tido muitos retornos, mas ainda é um caminhar, entende, Samuel? Que eu vejo de educação mesmo. Então, assim, tem alguns casos que a gente não pode entrar direto com algo que a mulher não vai saber nem o que eu vou fazer com isso, eu nem sei o que acontece. Não, eu acho que todo projeto, ele tem níveis, né? Um prédio não é construído... Você já viu Exatamente. uma cobertura? Construiu a cobertura, depois vai construir a garagem. Tudo tem que ir escalando. A cerejinha do bolo. Agora, é cada vez mais trazer essa questão do tempo, né? Da paciência para a mulher ou para a pessoa. Porque, às vezes, a gente quer tudo rápido, imediato. A mesma coisa com a suplementação, né? As pessoas querem tudo para ontem. Mas, espera aí, né? O que tu estava fazendo até agora? Então, a gente precisa repensar tudo isso. As pessoas, elas têm paciência para tantas outras coisas, né? Por exemplo, para ser médico... 6 anos fazendo um curso, depois todos os cursos que vieram, né, nutrição também, mas quando envolve saúde, principalmente se for emagrecimento, porque existe uma pergunta que me destrói na primeira consulta de um paciente obeso, que é assim, quanto que eu consigo emagrecer nos primeiros 30 dias? Ele já está querendo 30 dias ainda, ele fala. Ele está obeso há 30 anos. Ele quer saber quanto que ele consegue... Mas eu consigo perder 10 quilos até o verão? Né? O tal do verão, o projeto verão. Então, isso mostra essa ansiedade. Isso é um problema, um perigo, né? Porque gera frustração e aí a desistência logo na sequência, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma paciente muito querida, mas ela tá com várias questões ali de saúde, né? Bem importantes. E a segunda semana de tratamento, ela me mandou mensagem e disse assim, Nutri... Tô super feliz, assim, seguindo, tô me alimentando super bem, mas eu ainda não emagreci nada. Tô mantendo peso. 2 semanas. Eu falei assim, aí eu peguei e abri a ficha dela, né? Porque, como eu falo para os pacientes, às vezes eu escuto a mensagem, eu não tô com a ficha aberta, não lembro do caso, né? Eu fui lá, abri a ficha dela, olhei tudo e eu disse assim, tu entendeu por que tu veio até a clínica? Tu sabe por que tu chegou até aqui? Ah, então eu vou te ler aqui. Todos esses diagnósticos aqui. Então, assim, tu tá me falando do teu peso. Que é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. E ele, com certeza, vai ser consequência de um tratamento bem feito, que tu vai estar te alimentando, que tu vai estar desintoxicando teu corpo, que tu vai estar te limpando, né? E aí ela disse assim, cara, obrigada por me fazer parar e pensar realmente, entende? Só que é isso que eu te falei. Às vezes a gente vai tanto no fluxo do mundo, né? De ter resultado, de emagrecer, de postar isso e aquilo, que as pessoas esquecem o seu próprio tempo, né? Acho que a gente tá falando demais. Não. Tá tudo certo. É a cobrança aqui, porque eu não paro para fazer os avisos, né? Não falamos das camisetas hoje. Ah, é verdade. Tem que botar aqui o link das camisetas, que, aliás, é um projeto que se tornou 100% social. É isso, Adriano? Agora, todo lucro que a gente obtiver da venda das camisetas, 100% do lucro, né? É doado para instituições. Só que tem uma coisa, Adriano, a gente tem que dar um jeito de mostrar isso, né? A gente só fala. A gente tem que mostrar... Hã? Vamos? Então, nós vamos doar isso para o Natal. Pronto, então aí, ó. Exatamente, ó. Quem não comprou ainda, a gente vai fazer a doação de Natal desses lucros e vamos mostrar... Vou mostrar onde? No meu Instagram, vou mostrar no meu Instagram lá, né? Que vou deixar nos destaques lá, provando, né? Que hoje é assim, a gente tem que provar as coisas. Tem tanta gente aí mal intencionada no mundo, não é nosso caso, graças a Deus. Vou mostrar essa doação do cheque aí de 100% dos lucros das camisetas. Então, bem lembrado, Adriano. Monique, seguinte, quando a gente vai para a reta final aqui do podcast... A gente pede para que o nosso convidado
ele traga uma dica de um livro ou de um filme, ou dos dois, que recomenda para que as pessoas assistam ou leiam e que possa impactar de alguma forma positivamente na sua vida. E aí, você tem na ponta da língua? Tenho. Então, tem um livro que eu li há um tempo atrás que chama Limite Zero, do Joe Vitale. Já ouviu falar? Eu já li esse livro e eu fiquei feliz que a Monique não trouxe o Milagre, o Milagre da Manhã. Ai, sério? Todo mundo trouxe. O que é bom, né? Um sinal de que é um livro que marca as pessoas. Limite Zero. Inclusive, esse livro, eu acho que ele está na biblioteca nossa da clínica lá. Eu acho que tá. Tá lá. Eu acho que eu li e botei lá. Por quê? Por que esse livro marcou você? Porque ele foi... o Joe Vitale fez essa vivência com esse havaiano, que ele era um psiquiatra, se não me engano, era um médico, né? Que ele curou um manicômio inteiro sem tocar um paciente. Ele pegou as fichas, começou a ler a história e ele disse assim, se isso chegou até mim, eu vou limpar essas memórias em mim para essa pessoa, né? Se curar. Então, ele fazia o Ho'oponopono, que é eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato, né? E ele usava essas frases, ficou fazendo, agora eu não lembro exatamente como é que foi, mas ele fez isso e aí me veio muito essa questão de tudo que chega até a gente, né? A gente sempre precisa purificar em nós, né? E hoje eu tenho um hábito de, cada vez que eu tô na rua, ontem eu tava caminhando e eu vi uma menina deitada, né, na praça, num monte de lixo. Uma menina de rua, assim, deitada num saco de lixo, assim. E eu fiz, quando eu olhei pra ela e aquilo me impactou, eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. E eu faço isso como um hábito, assim. E pra mim faz muito sentido, Samuel. Desde que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, assim, muita coisa, essas memórias, muita coisa. Eu digo que a minha vida, eu vim pro Brasil e eu nunca vi um assalto. Nunca. Às vezes eu escuto tiro lá perto de casa, coisa, mas eu nunca vi nada. Então eu digo assim, eu não sei se é sorte, mas eu não acredito em sorte, eu acredito em energia. Mas as coisas ruins não acontecem na minha vida, entendeu? Tipo assim, eu cheguei, a minha vida foi se encaminhando, eu te encontrei, eu tô trabalhando, ó, eu tô aqui no podcast com 6 meses de trabalho, sabe? Tipo, coisas ruins não acontecem pra mim, porque eu não acredito em coisas ruins, entende? Eu não sei, pode ser que eu tô viajando, mas eu acho assim que cada vez que eu vou me purificando mais, as coisas fora não são sujas, sabe? Não são ruins. Eu acredito em coisa ruim. Só que elas também não chegam perto de mim. Eu também acredito que não chegam perto de ti. E sabe que eu tenho uma tatu aqui, né? Aqui, ó. Escrito em italiano, né? Também tem a mesma origem que a tua. Protetto perdio, né? Por quê? Isso representa o que eu acredito, que eu sou protegido por Deus. Sabe? Que eu entendo isso, porque assim, eu tenho esse canal aqui, onde eu boto conteúdo pensando em ajudar pessoas, né? Nunca trouxe um conteúdo, nunca vendi um produto aqui, nunca falei, tem um suplemento mágico, compre. Bem pelo contrário, até a gente nem dou a dica de miligrama de suplemento nenhum. A ideia é levar informação para que a pessoa possa usar aquilo a seu favor e mudar a sua vida. E eu atendo pessoas quase todos os dias, quer dizer, eu atendo pessoas todos os dias e quase todas elas chegam até mim por conta do canal do YouTube, né? Falam, eu assisti teus vídeos, gostei do teu método e marquei essa consulta. E eu ouço todos os dias pessoas que falam assim, eu quero te agradecer pelo teu trabalho e dizer que aqui em casa todos nós rezamos por você. Então eu entendo de onde vem essa energia que faz a minha vida fluir, leve, nada de ruim. Aliás, tem muita coisa que acontece na minha vida que pessoas diriam, não, mas isso é ruim. Mas a minha ótica, ela faz eu não enxergo. Não quero nem ver isso como ruim, né? Não existe coisa boa, coisa ruim. É aquela coisa que tu falou esses dias do voo, né? Tu pode ver como, que péssimo, né? Perdi o voo, tive que pegar um ônibus e tudo, mas tu enxergou como o melhor dia da tua vida. Porque foi? Porque foi. Podia ter morrido? Exato. O piloto podia ter tentado pousar ali no aeroporto com chuva, não pousar, sei lá, destruir o avião. Tudo é bom. É como a gente enxerga. É como a gente enxerga. E é tão mais fácil viver assim. Nossa, era horrível viver a minha vida antigamente, sabe? Porque era estresse, era ansiedade. Não gostava muito, não. Eu prefiro a minha versão agora das 4 décadas do que a minha versão de teen, adolescente. E isso é um treinamento, né? A gente
a gente tem que estar sempre pronto para isso. E o estresse é o que mais, né, que mais afeta o corpo, o ciclo menstrual, a predominância estrogênica é o maior causador disso, né? Cortisol, né? Cortisol. E quando eu falo isso para as pessoas, né, sobre o estresse, as pessoas dizem, não, mas eu não sou estressado. Será? Aí a gente começa a ver essa questão do estar sempre pensando, maquinando, tentando controlar a realidade, tentando, né? Então, assim, a gente tem um trabalho mental muito forte, principalmente para a questão de querer resolver a vida, resolver problemas, resolver o futuro. E, na verdade, essa coisa de confiança, né? De confiança que o que vier vai ser o melhor para mim, eu acho que é algo que a gente vai trabalhando para poder viver melhor. Senão, não tem mente, não tem corpo que aguente um corpo que está sempre ali levando, né? Tipo, em alerta. Estresse é a melhor coisa da vida. Estresse não mata ninguém. Ele só mata quando ele ultrapassa o limiar de tolerância ao estresse. Estresse é bom, né? Imagina se você for assaltado e você não tem a capacidade de se estressar. Como é que você foge? É o estresse que aumenta a tua adrenalina. Porque pro ladrão não é estresse, ele já faz todo dia, a profissão dele é só mais um dia de roubo. Você que está estressada, então o teu cortisol vai estar mais alto, você corre mais que ele, tuas pupilas dilatam mais que ele, teus músculos têm mais sangue que o dele, você consegue fugir por causa do estresse. O estresse, ele salva vidas, né? Desde que a gente... Naquela situação ali de luta e fuga, né? Luta e fuga, exatamente. Muito bem, você falou do livro. Gostou? Vai ter filme? Filme do quê? Ah, um filme que eu gostei bastante foi o Coach Carter. Coach Carter. Coach Carter, que ele é o treinador de basquete, se não me engano. E aí e tem os meninos ali humildes que treinam basquete. E eles falam assim, acho que uma das frases que mais me marcou é: o meu medo não é de ser, não é de ser. Agora pesquisa na internet a frase do Coach Carter, que é: acho que os nossos medos não é de ser insignificantes, eu acho que o nosso medo é ser grande demais. E eu acredito que um medo... Às vezes eu paro para pensar, Samuel, que dá um medinho ser grande. Dá um medinho ter uma luz que brilha, assim, do ser grande, porque, nossa, a gente não tá acostumado com essa... Você se destaca, né? Você é o prego que se destaca. É o primeiro a tomar martelada. Exato. Descobriu? Obrigada. O nosso maior medo não é sermos inadequados. O nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos. É a nossa própria luz, não a nossa escuridão, que nos amedronta. Sermos pequenos não engrandece o mundo. Não há nada de transcendente em sermos aí. Continua aqui, mas é essa frase do Coach Carter, que eu achei muito legal e tem uma questão de superação nesse filme e tudo mais, né? Então eu chorei muito. Já vai pra minha lista, esse eu não assisti. Ou assisti, não tô lembrando, mas acho que eu não assisti, não. É novo? Não, é bem antigo. Bem antigo. É bem antigo. Vou botar na minha listinha. Bom, Monique, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quem foi que ficou com a gente até o final? Vamos. Quem está assistindo até o final aqui vai fazer um comentário comentando abaixo do vídeo, então, qual foi a frase, a mensagem, como você quiser, mais importante que a Monique trouxe aqui para você hoje. O que saiu da boca dela? Quais foram as palavras dela que ressignificaram a sua vida, trouxeram uma reflexão? Então, esse é o tema de casa para quem ficou até o final. Quero terminar também, então, aqui o podcast agradecendo nossa patrocinadora Essentia Nutrition. Agradecer demais você, Monique. Foi prazeroso demais. É prazeroso ter você na minha vida. Queria que você soubesse disso, viu? Desde que você entrou... Eu até achei... Não sabia que era tão pouco tempo que você estava lá na clínica, porque coisas agradáveis, elas parecem que o tempo é diferente. E é muito bom. A equipe toda ganhou com a tua entrada. Os pacientes, então, eles são alucinados por você. Quem teve a experiência de poder ter uma consulta contigo, rasga elogios para você. Eu quero te parabenizar por toda a tua evolução de vida, a tua inteligência emocional de enxergar tudo que você passou, usar isso a teu favor para te construir, para ser uma pessoa melhor. E eu já consigo imaginar como vai ser a tua vida daqui a... Quem estará você, não será, né? Quem a Monique estará daqui a mais 10 anos se você continuar desenvolvendo esse teu lado, essa tua espiritualidade, desse jeito bonito que você faz. Parabéns por ter encontrado o teu Ikigai, que eu
tenho certeza, eu sinto isso em você. A tua missão, a tua profissão, as 4 bases, né, do Ikigai, você unificou, e é por isso que hoje você consegue sorrir com esse sorriso lindo e chegar para trabalhar todo dia com aquela cara de tesão. Você chega com tesão na clínica. Essa é a palavra que define o que a gente sente de você. Então, eu só espero e desejo que você possa continuar essa tua missão até o fim da tua vida, porque isso com certeza vai fazer com que o mundo seja um lugar melhor. As pessoas que tiverem a oportunidade de passar por você serão pessoas mais gratas, mais leves, pessoas melhores para o mundo. Então, não desiste, tá? Continua fazendo isso que você faz, que você nasceu para isso. E sempre teve aí dentro. Você só precisou descobrir, acessar, e que tudo isso que eu estou te desejando, vida longa na tua profissão, possa ser perto de mim. Vou ficar muito grato. Eu também. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Por ter vindo aqui. Obrigada por tudo. Dividir com a gente essa tua sabedoria. Eu que agradeço. Pessoal, foi legal, né? Então, se vocês gostaram, por favor, dá um like nesse vídeo, compartilha. E se não está inscrito neste canal ainda, eu sinceramente não sei nem por que você não está inscrito. Se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para vocês. Abaixo desse link, abaixo desse vídeo, tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Vamos lá, Monique? Gratidão, fiquem todos bem.